Oi, família! Começando mais um episódio de Minha Mãe é uma Viagem. Meu nome é Layara Beatriz. Meu nome é Laura Bernardes. E hoje estamos mais uma vez com ele. Depois de muito tempo, ele não conhecia o nosso estúdio novo, que é para você também que quer gravar o seu vídeo, pode ser fora, pode ser aqui, podcast. Chama a Temos, que eles têm tudo. Garantido sucesso. Tá garantido. Mas, meu Deus, me perdoa. Hoje viemos com um dos nossos amigos, né? maravilhoso. Tá tudo novo. E vai ser maravilhoso esse papo. É com Jonathan William Moreira. Uhul! Ele, maravilhoso. O Joe, né, gente? O Joe. Então, pra nós, ele é Joe, né? E o Joe veio bem no início do nosso podcast. Acho que foi um dos primeiros podcasts que a gente fez. Sim. O nosso primeiro convidado. Né? Faz Uma 2 anos, honra. né? Acho que foi o segundo ou terceiro convidado. Não, pra Eu acho nós que- foi o primeiro convidado. A gente fez 2 vezes nós primeiro. Ah, Que a gente E fez uma você foi abertura. nosso primeiro fui eu. convidado. Foi o nosso entendi primeiro agora. convidado. Ah, Então, assim, novo Energia episódio, viu. nova jornada, né? E aconteceu muita coisa durante esses 2 2 anos. Muita coisa aconteceu. Passa E muito muito rápido. podcast já passou aqui. A gente falou muita coisa sobre nós também. E o Joe trazendo uma grande novidade também nessa jornada de autoconhecimento, porque a gente fala sobre isso, transformação, né? Sobre A gente quer saber o que evolução. aconteceu nesses últimos 2 anos, depois que ele veio aqui no podcast, que ele começou a buscar esse autoconhecimento, porque essa conversa aqui com certeza vai despertar muitas pessoas, né? E esse é o nosso propósito, né? De acolher e entender essa jornada, de a gente falar, de a gente conseguir transbordar na vida das pessoas, né? Sim, fez faculdade, fez livro. Tá fazendo, Tô fazendo mas faculdade, já tô quase terminando. professor. Já mudou, Ele é já tô professor. trabalhando na área, graças a Deus. De vários alunos maravilhosos. Uhum. E livros e muita coisa em 2 anos. Então, ele vai contar tudo pra gente. Como que tá sendo esse processo. Eu tô muito feliz por ele. Gente, livro com trilha sonora. Sei o quê. Ele pensou em tudo, gente. Foi muito maravilhoso. Vamos lá Perfeito. falar. Na verdade, tudo se encaixou, né? É isso que eu Porque o livro se encaixou com uma música que ele já tinha escrito, porque ele é compositor. Então, ele é compositor, cantor, ele já fez teatro. Gente, é incrível esse homem. Juro. Ele é Apresentador. pura transformação. Apresentador. Apresentador. Ele tá Fale na de nossa mim. vida aí, Do meu Fale de Deus. Mim, Mais de isso. 15 anos. E aí, quando ele veio aqui no nosso podcast, ele tava ainda assim, tudo meio parado, assim, na vida dele. Ele tava trabalhando com vendas, né? Porque verdade. que é um cara que é artista... A gente Super é se CLT, encaixa, a né? gente- Super se encaixa com as vendas, porque a Com gente tem que vendas. ser criativo para vender, né? A arte da venda, isso é muito Ai, eu importante. amo. Então, assim, tudo se interligou. Mas aí o que aconteceu? Quando esse menino veio aqui, ele era ainda um menino. Agora Ele sou um veio velho aqui. jovem. Velho. Tava assim no autodescobrimento, assim, né? Eu falei, ai, nossa, quero ir no podcast de vocês, tal. E despertou essa voz. E aí ele teve um aniversário ali em abril, né, Joe? E aí foi tantas coisas maravilhosas que a gente falou nesse podcast sobre todas as mães e jornadas difíceis que ele passou e a jornada de superação, de coragem mesmo. E eu acabei dando um presente pra ele, uma constelação familiar, né? Eu sou terapeuta, hipnoterapeuta, meu Deus, tem... Que né, tá no trabalho livro, ele escreveu uma página falando dela. Maravilhoso. Muito Aqui, ó, maravilhoso. o autor, aqui, ó, só comprar o livro lá, a nota do É. autor. É grande honra pra mim, assim, e porque o que acontece? Às vezes a gente faz as coisas e não sabe como é que vai ser o impacto lá na frente, né? Então eu falo que o livro foi E muda praticamente depois de um alguns livro, anos, assim, essa alguns- jornada. Foi muito interessante esse atendimento com o Joe, porque ele falou assim, vou fazer, Joe, só senta aqui, vamos fazer esse E eu movimento. tava junto. Tá. E a Layara tava verdade. junto nessa E foi. constelação, né? Pra quem não entende, a constelação familiar, ela realmente amplia, né, a nossa Eu visão, fiquei só ela assistindo, expande o nosso conhecimento, né? E aí traz toda essa abordagem do porquê faço o que faço, quem eu sou dentro do meu sistema familiar e as repetições de padrões. Que a gente acaba repetindo sem saber por que eu tô repetindo essa relação, por que eu tô repetindo esse padrão de trabalho. São tantas coisas que a constelação traz, né? São Inconsciente, infinitas. né? E, Uhum. meu Deus, eu acho que abriu, assim, um portal. Então, assim, o autoconhecimento, a gente tá sempre buscando, sempre melhorando, né? E eu acho incrível que o Joe conseguiu traduzir um pouquinho dessa jornada dentro desse livro, né? E pra mim, Os Olhos Inocentes foi assim um nascimento, né? Um bebê. Um bebezinho. Um Tá nascimento. gatinhando já, tá gatinhando. Aqui, ó. Porque através de uma constelação, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, nossa, mas
Quantas eu preciso? Quantos né? eu preciso? São várias. Uma sessão você pode realmente transbordar aí, destravar. Mas eu também trabalhei com a hipnose, né? Que eu trabalhei com a hipnose sistêmica junto com o Joe. Porque com o Joe eu consegui aprofundar mais. Não é todas as pessoas que a gente consegue também Hipnose se aprofundar mais, trabalhar com a hipnose, fazer a regressão, né? Sistêmica. Então, assim, foi realmente uma confiança, né? Que eu consegui aí acessar. E aí a gente conseguiu ir mais profundo nesse processo, né? Então, não é toda constelação que a gente chega nesse nível. E foi uma grande honra pra mim, né? Olhar a transformação quando a gente fala assim, o que tu tá fazendo aqui? Você tá ainda com aquele véu, né? E muitas pessoas, assim, naquele começo, né? No meu começo, assim, eu falava, nossa, vamos sair daí, vamos resgatar. Então, é realmente uma jornada de transformação, É no onde... tempo de cada um. E olha, e é muita jornada. A Layara também, nesses últimos 2 anos, passou por muitas situações. muitas coisas. E tudo que nos fortaleceu pra trazer nós até aqui, Pra né? ser quem somos. A E vida essa é um grande descoberta. aprendizado. Nossa, Então, tamo- assim, o livro, na verdade, ele vem ali com uma história de 2 capas, né? Que contam essa jornada. E a capa externa, que seria retratada a criança oprimida, né? Ser vulnerável, a criança inocente. Quando ela olha para esse medo do mundo. Enquanto a capa interna, ela revela o adulto, que agora... encara os seus fantasmas de verdade, de frente, né? Quando a gente é adulto, a gente consegue olhar. Eu falo isso muito nas constelações. O teu eu criança não vai dar conta, mas o teu eu adulto consegue, Adulto dá. né? Então, a gente traz o nosso eu adulto para agora, para esse estado de presença, e olha para a criança desassociando da dor, para que a gente possa olhar com mais amorosidade para isso. Então, isso é técnicas terapêuticas, né? A Layara já é mestre já. Eu falo que, Amo. de tanto que ela me acompanha, ela já é mais terapeuta que eu, né? Porque o terapeuta é isso, é aquele que acolhe, é aquele que entende, é aquele que escuta, né? Então, a gente tá nessa jornada. O último episódio, a gente falou muito sobre a espiritualidade, que seria outro nível, né? Que quando eu sei quem eu sou, aí eu consigo olhar para a maturidade espiritual. Mas bora lá, Joe. Então, 2 anos se passou. E aí? Você esteve aqui, falou sobre vários projetos, desafios e a sua relação aí com as suas mães e o que mudou aí. Começando pelo podcast já. Como é que foi? Após. Então, né? Primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que né? agradecemos. Sempre assim, a gente é uma família Best friend. que Deus coloca na vida da gente. A gente Isso, fala que é isso, todo né? mundo. Ele sempre eu, tua mãe, eu e você, a gente se Eu vê falo que é de vez em uma quando. família espiritual, né? Mas Mas eu- quando a gente E se Deus vê, te sempre é deu. a mesma coisa. é isso sempre que a eu mesma amo, coisa. né? Isso aí, é isso. Não, Entendeu? não é uma a- conexão que não precisa ficar Isso, toda hora toda hora. manutenção. É uma coisa que quando a gente se vê, acontece. pô, a tua mãe, a gente sempre não. se reúne uma vez por mês, agora estamos mais paradinhos, mas Porque a vida uma vez por tá mês a gente aqui, vai, né? vamos tomar um café, Maria, vamos, a gente vai tomar um café, a gente tem muita terapia com a tua mãe. A tua mãe me ajudou muito, acho que... E aí o que acontece? Desse livro, Olhos Inocentes, né, eu falo que a minha vida é assim, uma montanha russa. Vocês me perguntam o que foi nesses 2 anos. A minha vida é assim, assim. Aham, aham. Altos e baixos. Altos e baixos, mas às vezes bem E às alto, às vezes vezes bem baixo, às vezes vai assim, né? Mas a vida é isso. Eu acho que se a vida fosse reto, que graça que teria, talvez. Não, a jornada não é A linear, gente saber né? de tudo já. E o autoconhecimento é isso, é um mix de emoções, né? Vocês falaram pra mim que eu... é cantora, compositora, e nananana. Nesse processo, depois do podcast, né? Onde eu comecei a olhar mais pra dentro, porque às vezes a gente não fala. E eu tava muita coisa dentro de mim. Só que eu tinha aquela vontade de falar. Eu tava começando, né, a entender, a compreender, a soltar o que tava mais dolorido. Porque a gente prende muita coisa dentro da gente. Sim, por E o podcast, medo, né? pra quem assistiu o primeiro, até coloquei lá nas minhas redes sociais, né? Pra quem perdeu de 2 anos atrás, assista que eu vou gravar de novo, daí você já compara o primeiro com o segundo. Aham. Aí a nossa evolução, Ai, né? No evolução. estúdio novo, tudo Isso. novo. E aí, assim, foi uma mudança muito interna, porque eu comecei a tocar lá já numas feridas dentro de mim, aos pouquinhos ali falando, né? Eu transformava isso em arte, que era música. Hoje, sendo professor, que eu tô na faculdade agora, no meu sexto Semestre. semestre. E aí, eu já tô trabalhando já há 2 anos já na escola. Então, assim, eu tô fazendo a faculdade e já trabalhando na escola. E é o primeiro ano, que eu antes trabalhava no laboratório meio que é de criação também, né? Mas esse era o primeiro ano que eu tô dando aula mesmo, realmente. Comecei com os pequenininhos, aí tô indo assim. E eu falo pros alunos, para conectar com a arte, porque eles têm aquela visão assim que a arte é só escrever. E eu perguntei o que é arte. E eles não sabiam nem me responder direito. É só desenho, é isso, aquilo. E eu fiz esse olhar deles porque, a partir de mim, eu falei que a arte me curou. Eu ia falar. Entendeu? Ela que fez parte. Quem lê esse livro vai estar muito assim, porque a arte
é basicamente tudo que a gente Mas vive. tudo que você criou a capa, você criou a imagem, você Sim. criou a música, tudo, né? Então, a arte vem de dentro, vem lá de dentro da gente, né? Hoje a gente estava estudando sobre arte antigamente, lá no século XIX, agora sendo professor, posso falar do século XIX. Ah, Nossa, 19, né? Mas enfim, na brincadeira, né, veio a vanguarda europeia lá, né? Que é isso que eu tô passando pros alunos, a gente tá estudando sobre isso até. E aí eu fiz um teatrinho com eles, trouxe todo mundo, porque antes da vanguarda europeia existir, todo esse movimento da arte, era padrão, era igual a religião que comandava tudo, né? Não é a igreja, é a religião. Ela só pode ser arte dessa forma como a gente quer. Você não tinha esse modo de expressão que a gente existe E a arte hoje. é livre. É expressão. E depois expressão. dessa revolução da vanguarda europeia, que a vanguarda... Você sabe o que é a vanguarda, né? A Maria sabe explicar melhor que eu. São guardas que estão à frente da luta. Sim. E na arte é aquelas pessoas que estavam à frente do seu tempo. Então as pessoas, chegou tipo a Maria e falou, não, eu não quero mais pintar o que vocês estão dizendo, eu quero pintar meus sonhos, o surreal, né? O que está no meu subconsciente, eu quero pintar fábricas, eu quero pintar o que eu quiser. E aí a arte foi, né? Não vou dar uma aula de artes aqui, mas assim, só para vocês entenderem como a arte é importante, aí tá em tudo que a gente vive, porque teve pessoas à frente delas que foram quebrando esses preconceitos. E Daí tudo tu, mais. tipo assim, depois do podcast ali, você foi começar a fazer arte, tipo, artes visuais, professor de artes, como é que funciona isso? Eu estou estudando sobre artes visuais, né? Mas é um leque de matérias ali para você se Entender. entender. Então, tem música, tem teatro, tem dança, tem tudo. Ah, né? Porque legal. a arte, ela engloba muita coisa, né? Legal. Então, hoje, nas redes sociais que os alunos usam, TikTok para dançar, YouTube para assistir vídeo, enfim, isso tá no cotidiano de todo mundo, né? A gente respira Existe e consome... a história da arte por Entretenimento. Entretenimento, a gente consome arte diariamente. Então, são artistas, são atores, são produções, igual aqui o podcast é uma arte também. Claro, entendeu? claro. Sabe? Música é arte, tudo é arte. Porque tudo foi criado, Só né? que, infelizmente, a arte ainda não é tão valorizada como né? Como deveria ser. E aí, esse meu processo de criação, porque como vocês falaram lá no segundo podcast, ele é cantor, eu estava envolvido em tudo isso, um leque de oportunidades. Hoje eu sou escritor, tipo... Mas assim, eu falei naquele podcast, eu vou repetir. Se eu me aprofundasse, fosse só escritor, me dedicasse só a escritor, ser mega escritor, vamos dizer, né? Porque você está dedicado a uma coisa só. No meu caso, eu sou um leque. Eu tô ali um pouquinho na música, eu tô ali um pouquinho na escrita, eu tô ali um pouquinho nas composições, né? Ser artista. Você canta. No teatro, tô ali interpretando Você alguma coisa. Você apresenta também. Entendeu? E hoje foi muito sentido pra mim. Eu falei, a arte, eu quero usar ela, tanto que ela me curou, para passar pros adolescentes da escola, né? E eu começo me conectando com eles, falando, eu sofri muito bullying lá na infância, e o que me curava, em vez de eu ir muitos jovens vão pras drogas, né? Pras bebidas, enfim, vão se perdendo para preencher esse vazio. Eu falo para eles, eu fui pra arte, eu ia pra teatro na escola, e quebrava, às vezes, aquele preconceito, porque o aluno que fazia bullying comigo, me olhava lá atuando, uns dias diziam, não sei o que, me criticavam. Mas muitos, o cara é legal, ele sabe atuar, ele tá lá na frente, né? Criava uma admiração, quebrava um pouco desse preconceito em cima dos outros. Então a arte, ela conecta, ela faz a gente reviver, se curar, entende? Sim, então, a arte é terapia total. Então, fez todo sentido pra mim escolher ser professor de artes hoje, sabe? Claro. E eu tô mega feliz, eu me encontrei nessa parte. Isso que eu ia falar, englobou. Mas aí, vamos lá, né? Antes disso, eu não me enxergava assim. Eu comecei a me enxergar depois do nosso podcast, que vocês falando aqui, me apresentando, ele é cantor, ele é isso, ele é aquilo. E ele pensou, meu Deus, eu sabe, não vi assim, tudo isso. Faz tanto no automático, que quando a pessoa Não te se enxerga. valoriza... Por exemplo, o William da banda Princípio Ativo, que ele é lá e tal. Um dia eu tava lá no Pirata, com o pessoal lá da choperia, que trabalhava na choperia, com a esposa dele. Daqui a pouco ela tava do meu lado, vi que tava uma coisa estranha, assim. E daqui a pouco o William, vou chamar um cara que é compositor, que não sei o quê, cantor, o cara... quem que é esse cara? Queria conhecer. Aí ele bem assim, o Joe, vem aqui, eu! Caramba, a gente não se enxerga, a gente não se valoriza, entendeu? E aí... Aconteceu esse episódio e aconteceu isso do podcast. Quando a Maria me chamou, eu falei, mas quem sou eu pra ir lá no podcast falar de mim, entendeu? O que eu vou falar? A gente não se valoriza, a gente não se entende, não tem o autoconhecimento da gente mesmo, sabe? Eu fazendo automático. De como eu te vejo e como você se vê. E aí eu fui lá, cantei lá em cima do palco, tremendo todo, mas foi... Eu lembro. A galera da choperia veio tudo me dando força. E é isso. Hoje eu até fiz uma dinâmica com os alunos, que cabe bem a isso,
que eu dividi eles em grupo do que eles mais gostavam. Quem gosta de cantar, vem aqui. Quem gosta de dançar, vem aqui. Quem gosta de teatro, vem aqui. Quem gosta de fazer rimas, que eles gostam muito de rimas. E lá na escola tem o teatro grego, que é um círculo, assim, né? Que o pessoal entra, que é um buraco, sim. E eles apelidaram de buraco. Só que eles iam lá na escola só pra jogar bola naquele buraco, ficar lá sentado. Tipo, na enfim. Grécia. E eu separei eles em grupos. E assim, por exemplo, eu sou um aluno que eu sou muito tímido, não falo e tal. E aí, eu falei, levanta a mão, quem gosta de música. Não vai precisar cantar aqui na frente agora, porque eu tava montando os grupos, né? Eles não sabiam. Daí foi 1, foi 2 e tal, e a maioria também sim, eu falei, agora todo mundo vai ter que entrar num desses grupos. Aí eles têm que ir. Eles Tem que foram. escolher. E aí eu falei, cara, muitas vezes sozinho a gente não consegue. Sim, né? mas tem... Eu tenho vergonha de cantar. Se você falar pra mim assim, vem cantar, agora eu já tô me soltando um pouquinho mais. Mas antes eu tinha vergonha de cantar, porque eu não me conhecia, não tinha autoconhecimento de mim. Tinha vergonha da minha voz, tinha vergonha de mim. Entendeu? Sim. E aí, eu falei pra eles, vamos, né? Todo mundo... Se você chamar lá pra você cantar, porque o cara que... professor, eu não vou cantar, né? Sozinho lá na frente. Que eu falei, tu gosta de música? Gosto, mas eu não quero cantar aqui na frente. Tava morrendo de medo. Eu falei, nesse momento eu quero quebrar esses medos dentro de vocês. Porque hoje eu tô mais confiante, né? Depois de tudo que aconteceu comigo. Que a gente vai contar daqui a pouco. Mas eu falei assim... E uma coisa, eu não quero que vocês se critiquem entre vocês. Sem julgamento, né? O grupo né? de música, eu quero que vocês cantem uma música todo mundo junto. Porque é união, é você se ajudar, um ajudar o outro, dar força pro outro. O grupo de teatro, eu quero que vocês montem um teatrinho ali. E o grupo de dança, uma coreografia de vocês. E o grupo de rimas, vocês fazem a rima ali e tal. Saiu tanta coisa legal nessas 2 semanas que eu tô fazendo isso com eles. Muita coisa legal. E aí cria aquela admiração. Explorar a criatividade. Pelo outro. Teve aluno que era bem quietinho, que não sabia, cantava super bem. Tem aluno, sabe? E aí eu fiz, eles ficaram em círculo, daí eu dei tantos minutos, porque era uma aula, por exemplo. Eu fiz, 15 minutos vocês vão criar e depois vocês vão apresentar todo mundo. Tudo junto. Tudo junto. Legal. E aí eles foram se conectando através da arte, assim, porque todo mundo se identificou, você também gosta de música, você também... E eles eu falei, eu quero ver o processo de criação. E eu fiquei rodando e vendo o processo deles de criação. E saiu tanta coisa legal. Conexão. Muita coisa legal. É legal. legal que daí movimenta a galera do fundão, a galera do Sim. meio, a galera do nerd. Muita coisa legal. E aí eles começaram a enxergar isso, assim, até... teve alunos que eu falei, para finalizar, né, só para vocês entenderem, eu perguntei, eu falei, o que foi o mais difícil para vocês? Professor, foi ir lá no meio. Professor, foi, vergonha, foi não sei o quê. E o que mais, agora, o que mais foi legal? Professor, apresentar as palmas, importância palma, porque toda hora, com vocês, o grupo de dança, daí todo mundo bate palma, né? Aí tem pessoas que daí, na Libras, a gente fez assim, batia palma assim e fazia Libras, que tinha aluno com Libras, né? E aí foi muito mágico. E aí eu falei, cara, eu tô no lugar certo. Onde eu tô transmitindo aquilo que me curou, que né? Me curou isso, tô fazendo algo de bom disso tudo que eu recebi. E eles veem que a arte tá dentro deles, sabe? Tipo, pra mim tá sendo maravilhoso. Eu falei, eu tenho essa batalha, eu falei pra eles. A transformação do jovem, né? Das crianças. Muito legal. E aí eu falei, se a gente se desse conta antes, né? Porque eu falo que a vida é um ciclo de 5 e 5 anos. Com 5 anos você tá andando já, com 5 anos você Na verdade é 7 em 7, mas mas eu falo de 5 em 5. No meu caso eu falo de 5 em 5. Porque assim, com 5, daí vai estar com 10, já tá na pré-adolescência, né? Mais 5 já tá com 15 adolescente, mais 5 já tá adulto, certo? Mais 5, 25, agora eu tava com 35 uns aninhos atrás, já tô com 39, mais um vai ano, chegar na maturidade. já tô com 40. Entendi, mais 5, 45, mais 5 já tô com 50, então... E aí muita coisa que eu fiquei de trauma, muita coisa que eu fiquei com medo, muita coisa que a gente vai falar aqui, agora que eu me despertei. Sim. E quantas depois pessoas dos não 35, né? Entendeu? Não viveram o que eles queriam viver. Depois dos 35 anos, assim, Entendeu? começa a olhar pra essa fase, né? Mas graças a Deus eu tive arte na minha vida que me salvou de tudo isso, entende? Sempre tem Que era uma fuga ali, né? Tem uma parte do livro que você fala um pouco sobre isso, né? Eu até me estranhei, falei, nossa, não gostava de educação física. A única coisa que a gente gostava de educação física. Né? Mas eu sempre gostei também de artes, né? Eu acho que isso conecta muito. Acho não, pra mim eu tenho certeza que a arte pra mim é terapia. A música, a escrita, as cores, tudo gente, que o que nos define. é a vida sem música e sem sem cinema, arte, né? sem arte, sem tudo que a gente arte produz. É tudo, né? É tudo que a gente... Expandir esse conhecimento. Tu falou pros teus alunos, depois de ter perguntado, né, o que é a arte, tu falou que era tudo, né? Tipo, agora, o que é uma vida sem arte? Vocês consomem arte, porque teve É porque a arte, pra mim, ela conecta com a criatividade, né? Então, a gente precisa ser criativo para conseguir sair de situações, de tudo a gente precisa ser criativo, né? Sim.
ver uma nova perspectiva parte de uma criatividade. Eu preciso Sim. criar novos caminhos. Eu preciso olhar... Então, assim, a criatividade, cara, é uma faculdade inerente, né? Eu falo assim, faz parte do ser humano. Só que tem pessoas que são mais conectadas, que conseguem transbordar, né? Então, é muito lindo isso. De conseguir... E você transmitiu tudo isso nesse livro, na verdade. Desde as letras, desde a capa, desde toda essa trajetória. E quando a gente escreve, isso também falo que é terapêutico, é quando a gente escreve uma nova história, mas a gente vai falando a nossa verdade, né? Eu achei bem legal ali... no início, que você falou que é a trindade, né? O que eu falo, o que os outros falam, o que é a verdade, como é que funciona? Assim, na verdade, quando eu estava escrevendo esse livro, eles falam que sempre a história tem 2 lados, né? Aham. E eu falo que são 3 no livro. Por quê? Eu fazendo autoconhecimento, tudo ali que eu estava planejando, né? E eu me senti isso, assim, eu falei, cara, mas faz sentido para mim? Porque é as minhas vivências, o que eu acreditei, as minhas crenças, o que eu passei na infância, o que eu vivi na adolescência, aonde me levaram, se foi numa igreja tal, em X, enfim, que eu participei do grupo de jovens, enfim, tudo aquela crença que eu tinha, enfim, me transformou a pessoa que eu acreditava. Essa é a em certas verdade que coisas. você acreditava. E aí tem as tuas vivências, o teu, né? Tipo, a sociedade em A verdade si, do a outro. verdade do do outro. outro, né? Verdade do Tem outro. o que você acredita, o que você não acredita, os teus preconceitos, não os O preconceitos, que ela enfim, passou. o que você passou e tudo mais. E tem o que realmente às vezes é. E aí, eu falo que é tudo à base do respeito. Então, eu só levanto uma bandeira no meu, É no meu livro. o outro e o todo. E o Ou todo. uma verdade E total. aí, assim, por exemplo, então a gente que fala, eu não pode discutir política, futebol, que é outra coisa? Política, Religião. futebol e religião. É religião. Coisas que não se discutem. Mas precisa ser dialogadas. Sim. E aí, o que acontece? Onde há respeito. Aham. Igual tanto no futebol. Eu sou gremista, você é Flamengo, Inter, Sim. vamos Aqui ser é rivais. Flamengo. Não, eu respeito, cara, teu time, vamos... Né, quando já, Uma fica coisa mais que você leve. se conecta, né? E mesma coisa religião, mesma coisa política, né? Mas tudo tem que haver. Você, onde há respeito, eu acho que é tudo. E é um dos meus combinados com meus alunos que me dá muito certo. Quando eu me apresento, sou Jonathan, tenho 2 filhos e tal, eu me apresento para eles e falo assim... Primeiramente, eu tenho 2 combinados com meus alunos. Primeiro, eu respeito muito vocês e quero que vocês me respeitem. Esse é o primeiro combinado. E o segundo é porque eles falam sempre quando a gente tá falando, eu falei... eu falar, porque a gente estamos aqui para Eu aprender. falo e você escuta. Não é que vocês escutem, mas assim, eu falei, tenho respeito para vocês entenderem tudo que eu quero passar, porque eu preciso fazer meu trabalho, né? Tô aqui para dar aula para Pra vocês, passar aí. né? Aham. E aí, para ser uma aula legal também para vocês, porque artes é uma aula por semana, geralmente, no ensino médio. Sim. Entende? Tá? Por isso que eu falo assim, eu podia ter mais aulas de artes. Até os alunos falam, eu podia ter mais aula de artes agora, né? Mas, enfim, infelizmente é isso. A gente tem uma aula por semana ali e o ensino fundamental são 2. Né? Não é prioridade. Não, mas é que tem outras matérias, eu entendo. Não, é tudo Claro, mais, matemática, né? Tem química, física, matérias muita que coisa. precisam, enfim. Mas o ponto aqui é dizer assim, tudo é a base do respeito. Quando tem respeito, a gente respeita um outro, vai ter um diálogo legal, vai ter uma troca, vai ter uma evolução, né? Aham. É que Eu o acho respeito, ele vem de uma base de não julgamento, É. né? Eu não julgo, eu não critico, porque é a forma que você pensa. Uhum. E a forma... Eu tive uma outra vivência, uma outra experiência que não vai ser a mesma que você, Sim. né? Traumas que fazem sentido pra você que não faz pra mim, né? Então é muito legal isso, assim. Mas só para concluir ali do teu que tu falou para mim, depois que eu vim no podcast, vou resumir bem rápido. Resumir. Vim no podcast, aí já mexi em algumas feridinhas ali, né, da infância, que a gente falou sobre a mãe. Maria, vem falar, porque você foi adotado, vamos falar sobre isso. Sobre adoção, sobre sobre o adoção, amor. e tudo Já mais. tinha dado uma... E ali, aí eu começou a despertar, né? Porque eu nunca toquei mais nesses assuntos. Porque eu vivi a vida adulta. Tava na vida adulta, vivendo e tal. Só que a gente não percebe que muitas vezes as coisas lá Isso da influencia. infância... Estão impactando 100%. 100%. E aí, depois que eu falei tudo aquilo do podcast, assista o primeiro episódio que eu participei. já vão Uma hora lá. de terapia. Depois disso, para ser bem resumidamente, pra gente entender, fez o podcast, logo vem o meu aniversário. E a Maria me manda, Joe, vem aqui, quero te dar presente uma constelação. Só que eu não acreditava muito. Aham. Eu falava assim, ai, gente, constelação. E já me conhecia um tempão, Falei, tá? cancelação. não, eu falei assim, eu conheço a Maria, ela sabe tudo 5 sobre minha anos. vida.
Ela sabe vai falar tudo sobre minha vida. Aham. Ela vai falar o que ela já sabe. Ai, que Um nada monte a de ver. gente fala isso Né? pra mim. Porque Ai, até tu então- falou pra tua mãe. Eu falei, gente, nem eu sabia essas Eu coisas. só conheci constelação por causa da Maria. Eu nem sabia que existia constelação, primeiramente. E nem Pra sabia como começar. funcionava uma constelação. Fui pesquisar depois. É que daí constelação, Vai daí a pesquisar pessoa depois. traz assim, tipo, nossa, É. sei lá, uma coisa mesmo. É porque... Não, é que às vezes a pessoa pensa que é espiritual. É. Pensa que é bruxaria também. Não, eu pensa- pensei isso. Eu vou contar por quê. Porque daí no caminho de Jaraguá até aqui em Joinville, que é onde é gravado o podcast, podcast. nem era aqui nesse estúdio, Era era em nesse outro. lugar. No estúdio. Né? A Maria fez uma terapia comigo, né? Vamos falar sobre o quê? Daí começou a puxar de mim, assim, tu foi adotada. Ela não sabia toda a história, porque eu nunca tinha falado tudo. Ela sabia que eu era adotado, coisas básicas, né? E Eu pensei falei- que ele tinha sido adotado, tinha uma mãe que adotou e acabou. Não. Ela sabia, Não. não, convive com a minha mãe, minha mãe é ex-mulher, né, tal, enfim. Fui contando pra ela, já foi fazendo já terapia comigo lá Como dentro é? do carro. Aham. Você não- Maria, Eu tava te Maria. preparando pra que depois você falasse, né? Isso, mas é pra ela entender o que a gente ia Mas tocar aqui todos os antes temas. também. É. É. Entendeu o que a gente vai falar? Então eu saí daqui aquele dia, saí assim, meu Deus, consegui falar algumas coisas, né? Eu tava me cuidando, eu tava me preso, assim, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Aí falei. Medo do julgamento, da aprovação, É. né? Sim, Aí foi. De falar da Eu te família, entendo falar super. da mãe, né? Foi. estamos nessa. Sim, e eu já tava pensando em escrever livro, já tava dizendo, não, vou escrever um livro, vai vir um livro e tal, mas não era da forma que eu tava pensando até então, né? Então, desde os meus 22 anos, eu queria escrever um livro sobre adoção. Eu falei, vou escrever um livro e tal. Fala adoção, mãe. Só me perdoa, mas quanto tempo levou pra tu... Começar a fazer o livro. Não, começou até, tipo, começou a ter ideia de Despertar. escrever, até tu acabar, tipo... O livro? O livro. Então, aí foi o que aconteceu. Que eu tá, tava falando. desculpa. Não, Então, mas essa era- porque para resumir. aham. Aí depois do podcast que eu participei, veio todas essas lembranças da infância, um pouquinho ali e É tal. porque eu tinha aberto então uma foi janela. pós. Abriu, Pós, Foi E pós. daí eu já. pensei assim, eu preciso fazer uma constelação com o Joe pra Aham. fechar, entendeu? E ela sim, me deu que de começou. presente, de aniversário. Porque assim, ele não vai vir. Então eu falei assim, não, vem aqui. Daí eu disse, não, vem, a Laera vai estar junto. Pra Aham. quê? Pra que ele sentisse Pra confiança. eles com- Por quê? Eu fui pela curiosidade. Porque quando a gente Ele sabe... só sentou e falou, vai lá. Vai lá, não acredito Vai lá. muito nessas coisas. É. Começa Mas, aí tipo que- assim, ó, quando a gente No entende que a criança lembra? Me passa arrepia por até agora. traumas, Eu lembro tudo. por traumas, o que acontece? Eu tenho que adquirir essa confiança. E mesmo que a gente era amigo. Aham. Mas tinha amigo que a gente já conhecia há bastante tempo. Meu Deus. Mas aí eu falei assim, ó, eu preciso chegar num momento que vai destravar, né? Então a gente vai... Eu falo assim, que eu tenho esse jeito meu, né? Que a gente vai conversando, pá, de repente, pum, é isso Num aqui. cafezinho, tu tá aqui hoje. É isso aqui. Então, a gente pega isso ali com muito amor e carinho, Isso. trazendo pra fora, né? Então, aí, conversando, não, mas era assim, era assado, mas como é que foi, né? A criança. E aí, o que acontece? Nas constelações, a gente tem a dinâmica com os bonecos, né? Isso que eu ia falar, que eu achei que era bruxaria. Mas aí o que ele- acontece? A pessoa coloca os bonecos, ó, o Joe eu fiz com os bonecos Gente, físicos. é um negócio... Mas tem na É, água E é uma de- também. tem Mas na pode água ser também. feito com Com pessoas, pessoas né? também. Mas assim, com ele, aquele dia foi no boneco. Assim. Não, Joe, tira o bonequinho ali. Aí ele foi colocando. Mas esse bonequinho aqui, foi colocando. foi Escolhe colocando, um foi boneco e colocando. coloca ali. Foi colocando, E ela era ali do lado, e eu conversando com ele. Olha, é isso, assim, a constelação funciona assim, sobre hierarquia, pertencimento, teu lugar. Você vai entender qual é o teu lugar dentro do teu sistema familiar e tal. E fui conversando, e ele colocou o bonequinho lá, bonequinho aqui. Então, tá vendo isso aqui? É isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tudo foi fazendo sentido, assim. Na hora do bonequinho, eu falo que é bruxaria, eu falei, meu Deus, que bruxaria. Porque assim, todos os traumas que eu passei, que eu escrevi nesse livro, eu falo que me tornou, até a música que eu falei, né? Me tornou eu falo que um coração de pedra, assim, entre aspas. Por quê? Eu não consigo chorar por muitas coisas. Porque Vai eu se passei tanta blindando. coisa, vai se Duro, blindando. né? E eu não não sai, posso ser o tão choro vem boa. aqui, Rancor. as pessoas, nossa, como ele é falso, não, nem chora, não sei o que, não sei o que. Não consigo, gente, eu não consigo. Não Quando esse conseguia. não conseguia, Não conseguia. Não conseguia agora eu tô mais expressar. sensível, mas Não enfim. conseguia expressar essa essa dor, dor. né? Porque Eu, você eu não expressava pode. através da arte. É uma Aí, ó. camada, né? Eu expressava na música, né? Eu escrevia música, eu expressava na arte. Já não estava era... mais Igual leve. eu ouvia também bastante, engole o choro. Isso. Então, Aí várias quando várias ela coisas botava o marcantes. bonequinho ali, eu falava assim, eu comecei a ver minha mãe, comecei a ver meu avô, comecei a ver minha irmã. Começou a ver. A minha irmã, eu comecei a ver as pessoas ali. Não, era muito louco. Eu falei, que bruxaria é essa? meu Deus? Ele falava no meio, ele falava... Bruxaria é essa? E aí começou a me desencadear um monte de coisa. E resumidamente,
na constelação ali, meus filhos e tal, eu ia colocando automaticamente o boneco. Daí a Maria fez assim, olhando, falando, ó, teu filho tá afastado de você. É verdade, meu filho, ele é mais afastado mesmo. E aí eu, meu Deus, como é que é isso? Vai, e aí, ó, tu tem que se aproximar dos teus avós, deixa lá pra trás, não sei o quê, agora fecha teus olhos e abraça aquela criança interior. Aí isso me matou. Aí na hora de abraçar a criança porque quando interior, ele viu tudo, eu falei, respira agora, a Aí- gente vai se conectar com a sua criança. Nossa. Porque Aham. quando eu vi que precisava trazer a Sim. criança, aí fecha teus olhos, agora relaxa, ele... bum. Aham. Ele Não. foi daí pra hipnose, Cara, né? eu tô me arrepiando aqui, sério. Porque assim, parece que tô voltando pra aquele momento. Porque daí eu tô na vida adulta e eu queria esquecer meu passado da infância, porque eu passei muita. A gente vai tapando. tapando. E aí, quando eu imagino eu criança, eu me vejo eu criança e eu abraço aquela criança que tá dentro de mim, assim. E eu respiro e falo assim, meu Deus, eu era apenas uma criança. Isso me liberta de muita coisa. Isso, assim. eu era... É que Muita quando coisa, ele assim. respondeu pra ele mesmo, porque eu É. já tinha tirado a cartinha da constelação, que era uma criança, não sei o quê. E daí quando ele respirou, e aí eu falei pra ele, era só uma criança, era apenas Você uma era uma- criança. Aham. E ele, eu era apenas uma criança, daí... Nossa. Nossa, Nossa, assim, saiu um era- peso. Senhora, foi Era incrível, Não, é incrível, real. incrível. Gente, assim, Muito quem não incrível, tem incrível, muito incrível. trauma aí, coisa de criança, porque vem tudo da infância, né? O preparamento, sim. Sim, Então, incrível. aí disso tudo nasceu o livro, né? Eu tive uns... Eu tenho que contar isso, acho que eu contei pra ti, né? Aham. Aquela noite eu sonhei tanta coisa, acho que me libertou. Sim, as eu falei pra ele, memórias. Abriu uma assim, semana você vai ficar sentindo, 30 dias abrindo Aqui, ó. portas, assim. Pros jovens aí, imagina um computador cheio de coisas, De abas pastinhas abertas. fechadas lá, que De você... repente tu- muita coisa lá do que você faz Ah, lá anos no que tá lá lixo, guardado, lá. tu nunca mais abriu. É. Nunca mais abriu. Aquelas pastinhas de foto antiga, É. quando é adolescente. Tá lá, tudo guardado lá, mas você não abriu, né? Tá lá, fechado. A hora que abri. A hora que abriu tudo isso, assim, eu acho que eu tive um sonho e eu vi as pessoas comprando. Eu falei, meu livro, mas não é esse livro, é sobre isso, sobre isso, sobre isso. E aí me libertou, assim, sabe? Deu um. Tu sonhou que tava... Eu sonhei com as A galera pessoas tava- comprando, todo mundo comprando livro. E eu falei, cara, mas não era aquele livro que eu tava pensando quando eu vi no podcast que eu queria fazer sobre adoção. Aham. Não, cara, não é sobre isso. O teu livro é isso. Eu fiquei imaginando até na época dos filmes do Noel. É Noel, né? Que Noé. É, sim, quando a Não gente é? recebe um chamado, O né? chamado, que não é. Quando Fala Deus que ele fala tinha pra que- Ele tinha você. que fazer um barco, Um barco, né? Então, mas É. não... não sabia pra que era. Pra que é o isso. barco? É. Só abre esse barco Isso, aí. mas não mesmo passa. foi essa chave que virou. Eu falei, cara, não é outro livro. E aí que como é que fala? A lei da atração é muito forte, assim, as coisas vão acontecendo, né? Aham. Porque eu vejo assim, foi do podcast, aí ficava mais claro quando tu vai alinhando, né? Uhum. Depois do podcast foi a constelação. Depois Eu você falo que foi Deus se vai usando as permitindo. pessoas certas pra te mostrar o caminho Aham. que É que, na que pra verdade, ser. você já Excelente. deseja, assim, ó, você já estava com o coração aberto para a mudança. Sim. Tinha muitas coisas na sua vida que precisava mudar. Uhum. Então, quando a pessoa está na busca da mudança, pode se preparar, que a mudança vai vir, né? Sim. As portas vão se abrir. E quando você começa a buscar autoconhecimento, vai aparecer muitas palestras, muitas coisas, muitos livros. Vai abrir uma mensagem, aquela mensagem vai se conectar com você, porque você está aberto a aprender, né? Sim. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, tem um coração de criança, um coração aprendiz. Né? E que esse coração que sempre está aprendendo. Não seja aquele coração egoísta, aquela pessoa, ai, já sei, eu já li o livro, ai, já sei tudo sobre autoconhecimento. Ai, desenvolvimento. Não, sabe? Sempre a gente está aprendendo. Eu aprendo muito. Já estou há 7 toda hora. anos e toda vez a gente vai se descobrindo e vai aprendendo tantas coisas, até agora falando sobre arte, sobre coisas que, de repente, para mim, naquele momento, nossa, mas isso faz sentido. Sim. Aquele livro, aquela música que para mim não fez sentido 10 anos atrás, mas agora de repente eu esteja preparada para olhar, né? Então é muito legal isso, porque muitas vezes a gente não está recebendo nosso merecimento ou não está no lugar certo, porque realmente estamos muito preocupados com aquilo que estava lá atrás, né? Como é que a porta Ou vai presa, abrir se tem é. tantas portas fechadas Vendo que eu passado, preciso sendo que- finalizar, eu preciso encerrar, eu agora. preciso olhar para essa criança, eu preciso entender essas dores, porque tudo que a pessoa fala me magoa. Eu lembro que o Joe Tudo é pra mim, era tudo- tudo magoado, a gente brigava, porque assim, ó, ele trabalhou comigo, então ele falava qualquer coisinha, ele já ficava sentido. Joe, é isso que eu tô te falando. Mas Você é tem traumas lá, né? Isso. É aquilo de ter medo de ser A abandonado, carência, de ser tudo. medo de ser rejeitado. Então, assim, ó, Rejeitado. ser bom demais
né? A pessoa que quer ser aprovado, ela se molda tantos ambientes que ela vira mais que um camaleão. Ela se perde. Nesse processo, não assim, é ó, ela. eu falo, se todo mundo Tipo- pudesse escrever um livro sobre si, e é uma autoavaliação muito grande, assim. Muito bom. E aí foi onde que eu me libertei, eu comecei, nossa, eu tenho que mudar isso dentro de mim, eu tenho que começar a me conectar mais com as pessoas, porque eu via que eu não me conectava, não deixava as pessoas entrar dentro de mim, né? Porque eu falei na no outro- vida, confiança, porque né? sempre, tipo, a minha mãe ia lá, me deixava mais. em casa de alguém, não sei o quê. E eu comecei a me entender, me compreender, o autoconhecimento é muito... eu falo no livro, né? É um que mergulho pra dentro, né? Primeiro é como você tá. Eu tava já conversando sobre isso, né? Como você tá. Mas pra mim, olhar no espelho e falar como você tá. Eu me perguntar como eu estou primeiro. Porque é igual aquela da máscara do avião, né? Vai cair a máscara, coloca em você primeiro e depois tu ajuda o outro, entende? Então eu preciso me curar, eu preciso estar bem para depois ajudar o outro. Muitas pessoas esquecem de si mesmo E tenta ficar... ajudar o outro. Não entendeu? aprendeu, na verdade. É. Não tem Não consciência, vive, né? Não tem consciência. É aquela pessoa que tá se sempre cuidar. apagando o fogo de todo mundo. Aham. Aí, às vezes, aquela Armadura, pessoa lá na né? família que tá... O pai e a mãe brigam, é o mediador. No meio, a criança que fica ali tentando salvar, né? Então, assim, existe alguns gatilhos que fazem com que a gente volte toda hora para aquela situação. Né? E fica ali repetindo esse padrão. Então, assim, as constelações mostram isso, né? De olhar para esse medo do mundo, né? E conseguir resgatar o teu eu no meio desse caos, né? Olhar assim, nossa, eu olhei tudo esse caos aqui, tipo, olhar de fora. Ah, tá, a única coisa que eu preciso fazer é pegar essa criança agora aqui e colocar no meu coração. E dizer, agora eu cuido de você. Isso. E é isso. Quando ele disse, eu cuido de mim, as coisas começaram a mudar, né? As portas começam a se abrir, começa a ter clareza. O livro foi se encaminhando para achar uma pessoa que pudesse ajudar você a fazer o livro. Que daí eu falo da lei da atração, né? Como Deus vai usando as pessoas certas, né? Aí, pro processo do livro, eu falei assim, cara, eu só vou escrevendo, não tem como... Como é que faz todo o processo? Eu não sei, né? E aí, eu tava um dia pensando, meu Deus, eu tenho que fazer esse livro, como é que eu vou fazer? Como é que não sei o quê? E do nada, no Facebook, apareceu... como é que é? Eu escrevi no livro, mas tava Faça um seu post- livro, né? Não, assim, ó. Sua burra, quem você pensa que é para escrever um livro? Raquel Vavassori. Venha que eu te ajudo a escrever seu livro. Cara, tipo assim, todo mundo fala era que pra mim. Não, mas todo mundo fala assim, né? Que o celular escuta quando tu fala uma coisa, puxa, né? Sim. As pessoas... Mas era um pensamento teu, Mas seu era um burro. Tu pensamento pensa. meu, assim, eu Tu não é inteligente pra fazer um livro. entendeu? É. Mas eu falava assim, como é que eu vou escrever toda a estrutura do livro? Eu vou escrever minha história, mas como é que estrutura todo um livro, né? Faz capa e coisa, onde que vai pra fazer capa e tal. Não, E aí surgiu a Raquel Vavassori. E foi mais engraçado que eu escrevo isso no livro, né? Que eu chego em casa, minha irmã, tu queria escrever um livro? Porque eu tinha contado com ela, eu tinha contado tudo sonho pra ela, né? Eu morava com a minha irmã, a Luciana, né? Que sempre me apoia em tudo ali, beijão. Te amo, tá? E aí, ela falou, eu vi uma postagem também eu acabei de ver essa postagem no ônibus, eu falei pra ela. E aí, concretizou. Aí, mandei mensagem pra Tipo, a Raquel. resposta segunda vez no dia. Uma segunda pessoa falou pra ti. Falando pra mim. E aí eu entrei em contato com a Raquel é uma querida e tal, fez todo esse processo comigo. A gente fez lá ela mostrou como é que era o trabalho dela, de leitura, né, que eu escrevia. Então você fazia, lia junto e ia colocando. Não, eu fazia, mandava pra ela estruturava, arrumava algumas coisas que tinha que arrumar. É isso mesmo que tu quer passar? E ela fazia uma vez por semana a leitura comigo. Ela ia lendo e ia me arrepiando. É isso mesmo que tu quer passar? Porque tem cenas pesadas, né? Pra gente já entrar no livro. Sim, já entrar no livro. Fala sobre abuso, que eu sofri abuso quando era criança, mental, sexual, de várias coisas ali, que era pesada. A forma... Raquel, é isso mesmo que tu quer passar nessa forma, Jô? Eu falei, então, a gente foi estruturando ali o que tu falou, né? Tem coisa que não precisava, não sei o que toca. Eu li o livro e falava assim, isso não precisava ter colocado. É o choque que precisava. Mas daí no meu será que eu coloco? Eu tô me expondo demais. Mas eu preciso me expor, alguém precisa falar, alguém precisa... Falar sobre essa criança, sobre tudo, assim, pra tudo tocar mesmo. É muito pessoas, lindo, porque entendeu? assim, eu falei, não, Joe, esse livro fala total dos olhos inocentes, né? Do que a criança viu, ouviu e sentiu. E você descreve literalmente tudo que ela viu, ouviu e sentiu, né? Lugares, ambientes, coisas assim que... Nossa, eu falava assim, meu Deus, como que a gente vai fazer algo de bom com tudo isso que aconteceu, né? Olhar pra tudo isso, olhar pra essa jornada e dizer, não, eu não sou esse abuso, eu não sou o culpado. A culpa não é minha, nem é culpa de ninguém, aconteceu como uma sociedade que está acontecendo hoje, agora, nesse exato momento, achando que isso é normal, né? E, além de tudo, tem uma coisa que me toca muito nesse livro, é o nosso segredo. Isso que eu ia falar, Nossa, quando ele falou do segredo...
Ai, Jesus, quantas vezes, né? Eu acho que a maioria das palavras dos abusos, e acho que é uma frase de rótulo, não conte o nosso segredo, né? Na verdade, sim. Geralmente, já estamos tocando no assunto dos abusos, né? Dos abusos. Mas antes de nós entrar nesse assunto, queria agradecer também a Raquel, né? Por todo o processo, porque era para demorar 6 meses, demorou 1 ano e ela ficou junto comigo, não largou minha mão. 1 ano. Um ano escrevendo. Porque ele fazia o processo, fazia terapia, mandava mensagem pra mim, porque áudio. Acontece? O nosso planejamento era pra ficar pronto em 6 meses. Como ficou abrindo muitas caixas dentro de mim e isso me tocava, às vezes ficava 3 dias sem querer escrever e processando tudo isso, né? Porque depois da constelação, ali, eu só lembro que a gente tem que falar ali só pra mim. Mas depois da constelação, que eu saí da casa da tua mãe, que eu fui pra casa, que tive o sonho e tudo mais, eu fui trabalhar lá nas vendas, enfim. Eu não conseguia trabalhar, eu comecei a querer chorar, despertou um monte de coisa dentro de mim, muito sentimento. Eu tava, meu Deus, o que é isso? O que é essas emoções? Eu peguei e mandei mensagem pro meus irmãos. Lembra que eu falei que eu era... Sim, mandou mensagem pro teu pai. Eu mandei pro meu irmão perguntando o número dele, meu pai verdadeiro, porque faz anos que eu não via, né? E eu conheci ele com 11 anos e nunca mais, tipo assim, vi ele mais uma vez. No podcast você falou isso. Eu mandei mensagem pra ele, assim, desencadeando. Mandei mensagem pra ele, ele me respondeu, daí ele, não posso falar agora, tô no médico, ele falou assim pra mim, né? Daí eu mandei áudio, falei, eu participei de um negócio que me tocou muito, eu queria muito, assim, apagar tudo que aconteceu, pelo menos ter uma foto tua pra mostrar pros meus filhos, ou você não quer, né? Eu falei não assim, quer. só pra eu quebrar isso, sabe? Que era uma distante, e chorei, liguei pra minha mãe, ai meu Deus, e chorei, eu não era de chorar, eu fiquei lá no calçadão, eu nem consegui voltar pra loja, eu fiquei lá chorando. Mas também, tanto tempo guardado, né? Precisava. Chorando. E ele dizia que não chorava? Nossa, desencadeou muita coisa dentro de mim, assim, de perdão, e eu chorava. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí começou a limpar, e é onde eu comecei a ficar mais leve, comecei a falar, e depois do livro de escrever tudo isso, né? Aí foi que destravou demais. Agora você estava falando para concluir ali, que eu já me perguntado agora. A gente falou tava falando sobre os abusos, não? Dos abusos. Então, aí... É isso eu acho interessante essa parte ali que você mandou pra mim uma foto do teu pai. Não faziam 3 dias que a gente... Eu mandei depois a foto, né? Daí ele pegou, mandou a foto do teu pai pra mim e falou assim, nossa, olha aqui como meu pai é igualzinho. Então, assim, realmente a constelação traz essa transformação que você consegue se libertar de mandar mensagem pro seu pai, que fazia séculos que você não via, e dizer, eu tô aqui... Na verdade, conheci com 11 anos. Eu tô aqui, você tem 2 netos. Eu lembro que você falou pra mim, você tem 2 netos, se você quiser conhecer ou não. Mas eu quero me libertar da expectativa, da espera. Daquela espera da criança que esperava o pai vir buscar. Ou esperava a sua mãe vir te buscar, né? Logo eu volto. E teve uma parte ali, no livro até que você diz, que ele veio um dia e que nunca mais voltou. Que foi essa fase ali, né? Então, muitas vezes no teu subconsciente ainda existia essa espera. E quando você finalizou, agora eu sou adulto, agora eu sou pai, e agora eu sei que você existe, tá tudo bem se você quer me conhecer, mas eu vou seguir adiante. Quando eu fui escrever o livro, eu falei assim, qual que é o nível que as pessoas vão querer ler meu livro, né? Porque, assim, as pessoas só querem ler livro ou conhecer uma pessoa que já... cresceu muito na vida financeiramente, basicamente. É isso. Ou que tem, palestra muito, né, conhecida, enfim. Eu falei, cara, é um dos processos que que me quebrou, né? Que é a arte, que eu prego nesse livro, que me curou, que podia ter ido para as drogas. Todo mundo falava isso para mim, né? Foi onde que me... Falava, eu quero ajudar pessoas tudo isso a que ver aconteceu? Tudo que eu passei, eu não fui pro lado mal, né? Sim. Eu sou uma pessoa que faço as coisas pro bem, eu tenho meus defeitos como qualquer ser humano, mas hoje a gente vivendo, ainda mais vivendo com adolescentes e vendo o quanto as pessoas estão doentes mentalmente, né? Sim, quantas pessoas estão procurando terapia, né, Maria? Claro. Quantas pessoas precisam muito mais, muito curando autoconhecimento, e tudo mais. Eu falei, cara, eu tô conseguindo curar os meus, ou enxergando eu de uma forma diferente, né? Sentindo mais aonde eu quero chegar, né? O que eu quero viver, sabendo mais tomando quem sou decisões, escolhas suas, porque né? às vezes perguntava e suas escolhas não. E as relações que você sociedade... teve com você mesmo também despertou a relação com seus filhos. Sim, aí que eu falei, né? Muitas pessoas, as pessoas elas assim, eu vivi muito tempo, eu tenho que agradar tal fulano, eu tenho que viver aquilo porque eu fui muito rejeitado na escola, fui muito rejeitado entre minha família, né? Adotiva, querendo ou não, né? Foi rejeitado a família biológica, é uma avó, rejeição, bisavó. né? Então, sim. Minha avó mesmo, né? Então, enfim, eu tinha esse sentimento de rejeição.
Então eu falava assim, eu tenho que agradar pra ninguém abandonar, pra ninguém Aham. ir embora, pra ninguém, Pra não sabe? gostar de Perder. mim. Só que daí virou muita chave da Tibi, eu falei, pô, cara, mas assim, muitos que não teve o pai presente, não vou ser um bom pai, porque meu pai também não foi. Segue esse exemplo mal. Sim. Eu não fui contra os meus. Eu não é Fora porque do padrão, a liberdade. Não é porque eu passei muita coisa na infância que eu Que vou pras eles também. drogas agora, que eu vou aceitar. Não quis ir, não tive vontade de ir. E aí, não é porque eu usava arte, né? Curei com arte. Não é porque eu não tive meu pai presente que eu vou ser um mau pai. Eu tentei ser o melhor pai que eu pude ser, entendeu? Eu falei, não que eu seja o melhor pai do mundo. Mas o é o melhor que eu pai pude. que eu consigo ser. Eu tento ser o melhor pai pros meus filhos, né? Aham. E eles são adolescentes incríveis, assim. Eu sou suspeito de falar, mas assim. Sim, sabe? educados, Eles são né? muito educados, são É. maravilhosos. São uns queridos, assim. E aí foi isso, sabe? As libertações e tal. Só que ali a parte que eu abraço a criança é por causa dos abusos mais, né? Que eu não conseguia falar sobre isso, assim. E era o que mais me... Eu Tu falei dá um sobre o segredo, segredo, né? Igual a né? gente falou. Você Porque- falou sobre agora o segredo. juntou isso. o É, livro Junto, do agora segredo. peguei Pegamos, a pegamos. moeda. Pegamos de novo o papo. Então, do segredo é assim. É um segredo nosso, Aham. né? Que eu falo assim. Porque geralmente os abusos são com pessoas mais próximas da gente, né? As Claro, pessoas podem mas achar, a maioria são pessoas 60%, próximas né? de todos que eu... Foi tios, foi primos, pegações e tal. Padrasto. Mas não teve o ato sexual em si comigo, por exemplo. Mas teve essa, né? Você teve essa Aham. bagunça. Teve a babá minha, que eu falo no livro, que ela me abusou também, né? Aham. Ela... Lascívia, que a gente chama. Isso. Ela subiu, ela tinha uns 15, 16 anos, ela subiu em cima de mim, machucou ali, eu tive essa parada. Pra muitos héteros, falam assim, meu Deus do céu, mas eu ele queria tinha ser, né? tipo, Mas 5 enfim. anos. Não, era uma criança. Quando né? eu contava, tipo assim, mas é isso que eu tenho que ter. É porque o que acontece? A visão de uma sociedade, Da sociedade, que diz isso que que eu os falo. meninos precisam ser homens e que eles vão ter que aprender, né, esse conhecimento do corpo antes da hora, né? Mas até os homens machistas de antigamente, assim, levavam os filhos, vai perder a virgindade lá na Sim, na boate, né? Nem existia um local, né? Era tudo fora mesmo, assim, na Sim. rua, em qualquer lugar. Então, a sociedade mudou bastante dos anos 80 para cá. E nesse processo de construção do livro, teve momentos que o Joe me mandou mensagem e eu falei para ele, lia algumas partes, ele me mandava. E eu disse, Joe, você tem que entender que nessa época não existia, Conselho Tutelar, não existia uma lei que pudesse proteger essas crianças, né? Então, a lei começou lá em 1990, 92, mas 90, demorou gente, tipo, praticamente quase 10 anos para que a gente começasse a tomar consciência. E a sociedade ainda está começando a tomar consciência disso. Que isso não é certo e tal. Então, assim, vamos considerar que o ser humano, eu falo que ainda era animais irracionais. Estamos vivendo numa era tecnológica de muito acesso, mas muitas pessoas não sabem o que faz com tanto acesso, né? Não tem ainda o discernimento, não tem conhecimento sobre situações, né? Então, assim, a gente não pode voltar muito ali 20, 30 anos. É uma sociedade que, meu Deus, os abusos super normal, os silêncios e os segredos na família, os abusos e a traição, né? As violências que achavam que, não, mas mexeu na menina e todo mundo ficava, né, no segredo. Nos segredos. Então, isso, tipo, a gente vê e fala muito sobre isso, que 60% são mesmo pais, tios, avós, né? Que existe uma cultura baseado nisso ali, né? Eu falava, gente, como que a gente consegue desassociar e entender como que esse ser humano, essa pessoa pensa dessa forma e acha que isso é normal, né? Então, infelizmente, a pessoa acha que é normal, acha que ela não tá errada, que ela tá fazendo a coisa certa, que é uma menininha nova, tá mostrando, que ela quer, né, que ela tá no seu momento. Por conta da roupa que tá usando. Da roupa que tá usando e tal, né? A gente se aprofundar, mas dizendo que a menina tá se oferecendo e tudo mais. Mas o interessante desse livro é que ele aborda que existe sim violência sexual com meninos. Que muita gente tem preconceito e acha que só existe... é só com meninas. Protege as meninas, cuida das meninas. A menina engravida. Mas o homem também. Muitos homens foram violentados e nem sabe que isso foi um ato de violência, né? A sua dignidade, ao seu corpo, né? Mexeu. Aí eles acham assim, tipo assim, é a intenção que a pessoa tem de pegar no colo, o jeito de pegar no colo. A criança sente também, né? Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu foi muito atos sexuais, né? Querendo ou não, né? Se a sua mãe era uma mulher
como é que eu posso dizer, né? Trabalhava num prostíbulo, posso dizer, né? Uma casa, uma boate, tanto que você foi adotado, né? Ela tentou fazer de tudo que você... Ela queria estar com você, mas também tentou de tudo que você não tivesse dentro desse ambiente. Mas naquela época, essas crianças moravam com suas mães. E é ali onde existia toda a prostituição, né? Onde elas trabalhavam. Antes disso, nem casa tinha. Se você assistir algum filme, tem uns filmes brasileiros agora aí dos anos 80, que era na rua, era na esquina, a prostituição é igual, tipo assim, teve que criar muitas leis para que isso começasse a entender que isso não poderia ser feito numa praça pública, como o cigarro que podia fumar em qualquer lugar. Então, a gente tá mudando. Só que o que acontece? As nossas dores físicas, essa dor ainda... Mesmo que hoje no teu adulto você já tinha consciência, não, isso aí já não acontece mais comigo, eu tô em paz, tá tudo certo. Mas o teu subconsciente ainda estava preso a essa dor. E quando essa voz dessa criança ganhou voz, né? Esse livro é uma criança que conta a história. A história dos aniversários, dos presentes, de como ele via o mundo. Esses Olhos Inocentes, para mim, me conectou muito com coisas que eu nem lembrava mais. De balas e daquele baleiro que era de vidro. E ele conta em detalhes essas coisas. Faz uma viagem. Faz uma viagem da primeira motoquinha que ele ganhou. E situações assim, que entre o caos, a criança sempre buscou uma fuga. E ela sempre buscou idealizar que, é ruim isso aqui, mas eu ganhei esse presente. É isso aqui, mas eu tive um aniversário. É isso aqui, mas tem crianças que não têm. E acaba se desassociando dessas dores, desses medos, né? E isso foi construindo essa história. Achei muito, muito interessante, né? Acho que foi uma das partes mais tocantes para mim. Foi realmente essa parte dos segredos, que isso impacta muito a vida das pessoas, mas também de uma mãe maravilhosa aí que você ganhou, né? Que é essa mãe que teve as palavras certas no momento certo, que no meio do caos, ela disse, você não é isso que eles estão te falando, você não é esse menino que eles estão falando, quem é esse filho? Como é que você pega essa criança e traz pra tua casa? Você não sabe nem quem é a mãe, quem é o pai. Como que você cria? A mãe naquele lugar, o pai você não sabe quem é, vai crescer, vai te dar muito trabalho, vai ser... Já estavam me falando que ia dar isso, isso aí não vai dar nada. Mas assim, não só você... Muitas pessoas, isso não vai dar nada. Você é pai de mulher separada, divorciada. O tal a mulher bastardo também. Sim, bastardos. Mas assim, a mulher divorciada já era uma mulher que era rotulada como nada. Sim. Mas no caso ali da minha mãe, ela saiu também novinha de casa, né? E aí, pela história que eu sei, daí tem a história da minha mãe, né? Que ela depois fiz toda uma pesquisa, então a minha mãe não que ela não quisesse, ela sempre tentou me dar uma família, ela fugia desse lugar pra ficar com a mais Deus, eu batiam nela, né? Sim, assim, são homens que eram abusivos, né? Então, e aí por mais incrível que pareça, pra deixar bem claro aqui assim, aonde eu morava, que era onde que a minha mãe tava nessas casarões, era casarões mais de luxo, assim, né? As mulheres mais refinadas, nunca foi abusado lá. O único lugar que eu fui abusado foi quando a minha mãe contratou uma babá de fora do que as mulheres que cuidavam de você. Porque assim, as mulheres do lugar mesmo, eu via como minha tia, como irmã da minha mãe. As crianças que brincavam lá. Me pegavam no colo, com respeito total comigo, né? Elas cuidavam de mim. E teve um episódio na minha vida, que eu conto no livro também, que essa babá que me levava pra escola e tal, que essa, assim... Que era a menina que cuidava das crianças. Que era uma menina que a minha mãe pagava pra cuidar de mim, né? Pra ficar comigo, a minha babá. Então, a minha mãe sempre tentou me dar a família, sempre tentou, mas ela sempre nunca teve sorte de encontrar um homem legal até então. Porque minha mãe já tá mais de 10 anos, 11 ou 15 anos, fora desse ambiente. Ela encontrou meu padrasto. Que também ela tem um relacionamento hoje, conseguiu sair, enfim. né? Então, eu sempre vi com a minha mãe e com a minha família adotiva. Minha mãe e minha família adotiva, né? Conheci o lado da minha mãe é uma mulher incrível, assim. Tipo, não, mas ela era bem corajosa. Ela no nunca livro me abandonou, literalmente. Mas no livro você conta, assim, né? Tipo, que ela ia lá, daí ela conseguiu um relacionamento, ele buscou você, e você foi morar com ele. Foi morar com ele e tal. Ela me defendia, assim. Sim, sabe? E quando você viu, tipo assim, no livro fala, né?
que ele tinha sofrido um abuso e a mãe dele descobriu, ela saiu na hora. Ela Sim. saiu daquela relação. Ela brigou quase Né? com o Ela cara. brigou com o cara Foi e ameaçada saiu. com arma, eu vi isso acontecendo uma criança. Sim, ali, então aconteceu ele muita conta coisa. no livro A minha mãe que o fugiu cara comigo. abusou dele e aí a mãe pegou o menino e foi embora. Não é que ele abusou de mim no livro. É porque, na verdade, assim, quando a minha mãe, ela tava nesse lugar, ela fugiu desse lugar, me roubou lá dos meus padrinhos, que me adotaram. É, tinha uns e me 3 levou lá anos, tinha uns pra 3 Balneário Camboriú, né? Com esse cara. E até então eu achava que ele era meu pai, porque a memória da gente, tá estudando sobre isso, a gente só lembra coisas de 3... Eu lembro só de 3 anos pra cima. O que passou antes é uma memória meio que não consigo lembrar, claro, puxar. claro. Então eu sei do que as pessoas contam, como foi, alguma coisa ou outra eu lembro, né? Às vezes uma foto que linka, né? Isso. E aí, ele começou pra... Ele era machista, esse aqui é meu filho, não sei o quê. Fazia eu Pegador. fazia eu colocar minhas partes íntimas no umbigo dele, entendeu? Abraçava Fazer e a desligava cena- o menino. Tipo assim, pra treinar que um dia eu ia usar dessa forma. Porque ele viu eu ficando com, né? Aham. Eu não sei O como é que fala, pênis pra ereto. falar, porque a gente tá Aham. na internet, eu não sei como falar. Mas Sim, é um pênis ereto, aquele e de aí eu estudei criança. também Tá? sobre isso, foi pesquisar tudo, como foi? Lembrança foi pesquisar. É do corpo, natural né? do corpo Natural. da criança daquela idade. Lá, lá, lá. Ele, esse vai dar macho, né? Já Aham, falou, vai aham. comer igual o A criança pai. acorda, vai fazer xixi, tá ali. Entendeu? Mas Tem o menino, tudo uma- o menino, Mas- quem tem filho, o menino sabe. Vai Ah. trocar a fralda no menino, fica com o pintinho, né? Sim. Ereto, aham. E aí, voltando ali só pra E aí ele parte- usava isso, tipo, É, falava entendeu? esse tipo de coisas Então horríveis. minha mãe sempre me defendeu. Daí minha mãe um dia pegou ele fazendo isso comigo, foi brigar com ele, Ele já deu um... e daí deu tudo isso aí, enfim. E Mas daí, ela sempre graças me a Deus, defendeu. ela saiu, né? Ela sempre dessa- me defendeu. daí Dessa a criança relação. dele, É. tipo... Porque muitas mulheres ficam e eu acho que isso é tudo Porque a minha mãe certo. nunca né? teve sorte de encontrar um cara legal, assim, até então, né? Até ela conhecer meu último padrasto. Mas, assim, antes eu lembro de um cara querendo bater nela e tal, eu fui empurrar ele foi tentar bater em mim, ela pegou e avançou nele, ela nunca deixou os caras me bater. Sabe? Aham, ela sempre Ela defendeu. me defendeu, sempre. Ela tentava sempre me dar uma família, isso que eu falo, ela sempre tentou me dar uma família. Ela saía, ela não sempre lembrava de mim, ela me pegava junto, me levava junto. Passei muita coisa com ela. Então, hoje eu entendo, no começo eu falava, ai, meu Deus, porque não deixou lá na família do não tio, deixa não lá passava e- nem a metade do que eu... Se Mas eu tivesse, acho que- de repente, ficado naquela família, né? É porque Mas daí ela fica teve. o trauma da criança. É. Tipo, agora ela não conseguiu esse relacionamento porque eu falei isso Sim. aqui. Não devia ter falado. Os Não, traumas- ela pegou fazendo ação. É Ela verdade. pegou. Ela pegou, eu não Meu falei Deus. nada. O ato, Porque né? aí a gente não fala que a Maria falou. É um segredo nosso, não fala. Isso que Eu ficava pensei imaginando. que ele já tinha Aí eu segredo olhava nosso, inocente teu, assim, eu ficava imaginando às vezes, eu tinha já uns 8, 9 anos, eu falei, será que meu pai e minha mãe fazem isso? Ou será que minha madrinha e meu padrinho fazem isso? Porque eu achava que adulto não fazia isso. Que era uma coisa de criança com um adulto. Sei lá, eu passava na minha cabeça. Eu não era muito entende inocente, entendeu? Claro, uma Porque criança. os adolescentes, ou criança que tá. Os adolescentes, ou a Tá pessoa se conhecendo, não, né? que tá assistindo agora o podcast, vai dizer, cara, mas isso aí tudo na internet agora. Era outra vida, a gente não tinha internet, não tinha. Era outra, né? Eu sou Claro. aqui, ó, de 1987. mano. Então, assim, lá naquela época não existia muita informação. Era tabu, os pais não falavam sobre isso. Sobre com a gente. sexualidade, Eu sobre falo seu com meus filhos corpo, desde né? quando eu era Aham. pequenininho. Nunca deixei ninguém encostar em você. Sempre Sim. me preparei por medo de tudo que eu passei com meus Claro. filhos, entendeu? Aham. Só o ponto que eu queria falar ali das mulheres, pra ficar claro, né? Porque as pessoas dizem, porque tua mãe foi isso, você viveu Não, os abusos. na Os prostituição. abusos, ficar bem claro, foi... Quando eu fui conhecer meus avós, que a minha mãe foi morar com meus avós, foi de tio, primos, pessoas próximas. Próximas. Mas é que o que acontece? Na cabeça deles, você é filho de uma prostituta lá. Aham, então, entendeu? tipo, ele também tá tudo no mesmo elo, sei lá. Só Pode que ser que existia essa... eu vivi, eu não sei Tem como também, funciona mas- todas as casas de boate por aí, né? Mas na minha que eu vivi com a minha mãe, as Aham. mulheres me abraçavam, elas tratavam eu como carinho, assim, como fosse... que tem a Irmã, dona, né? é. Que tem a pessoa que cuida lá, né? Não, mas eu tive... Era várias mulheres, tipo, umas 20 mulheres, vamos supor, né? Aham. Elas vinham, Dioninha, não sei o que, me chamavam de Dioninha, me pegavam no colo, me tratavam, me faziam o bolo pra mim, elas me tratavam como fossem sobrinhos delas. Aham. Tanto é que Eles se cuidavam. no meu aniversário, com esse olhar de criança e infantil, era o meu mundo que eu vivia. Claro. A boate na frente, com o salão e tal, que a gente não podia entrar, porque ela falava assim, lá só pode os adultos, a gente não pode, vocês crianças não podem entrar. Que vinham os filhos dessas mulheres que ficavam em pensões, Moravam lá né? também. Que eu ficava em pensões, a minha mãe, não, eu quero alugar, ela alugou uma casinha pra mim ficar com ela. Mas as mulheres deixavam todo mundo em pensões. Minha mãe morava comigo e ia lá à noite, né? Era atrás, assim, entendeu? Aham, era junto lá atrás. Então ela estava ali. Só que a minha realidade era a minha casa ali. O meu olhar inocente, né? O teu olhar inocente Pra- na televisão, eu vivi isso ali, assistir. Aí ele fala sobre os programas. Vivia que com ele essa monte de assistia. mulherada que eu não sabia o que fazia realmente, não tinha uma noção. Pra mim, ela era minha família, eram as pessoas que eu vivia, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque eu tinha um olhar inocente. Pra mim era isso, era Claro, a minha família, mas era a o meu gente lar, entende, era quem eu convivia. Meu Deus do céu. É. Quando eu ia pra escola,
escola, que é viver o mundo real, que as mulheres, daí as as pessoas mães dos alunos sabiam de onde Falava eu que era prostituta, E daí ali, falava. cidade... Aí todo mundo um dos meus aniversários, que eu convidei meus amigos da escola, as mães não deixaram, mas eu não entendia o porquê que eu não deixava ir no meu aniversário, entendeu? Aham. Porque era lá na zona, na boate, que eles falavam. Ai, Entendeu? Pecado, mas é verdade. Não deixava, mas é. E aí, eu escrevo no livro isso hoje, eu já achei um monte de vezes Não, relembrando, mas agora já eu tá tô vendo curado. que bom, é. Tá curado. É. Mas assim, as pessoas elas... não, e aí Pessoas eu esperei- maldosas, né? Eu cheguei, ô tia, você vai deixar o fulano aí amiguinho no meu lá? aniversário? Ah, a gente vai ver onde que vai ser. Lá na... Eu era inocente, falava lá na boate, né? Lá na Casa Amarela. É, lá na casa não sei aonde. Aí chegou na hora das 4 horas, não sei lá que era... festa Mas do era só de aniversário, noite, irmã, não não era chegou de uma dia. criança. Quem tava lá? Só as mulheres. Aham. Então, meus aniversários eram as mulheres que estavam, ou um filho Ou os o filhos filho deles, delas, né? entendeu? Ah. E meus amigos de escola, ninguém ia. Entendeu? Aham. Eu era tão inocente que na época lá que eu gostava de El-Chan, dançava El-Chan, eu gostava muito de El-Chan, Ah. dançava muito El-Chan e eu queria ser o jacaré, né? Porque daí tinha As meninas. tinha uma apresentação na escola e naquela época a gente dançava El-Chan. Olha as letras que a gente dançava na escola, né? Tinha muita do música, El-Chan, tchan, hoje tchan, não pode nada Segura o disso. tchan, Mas naquela o época tchan. a gente dançava El-Chan, músicas duplo sentido. Mas é isso que eu tô te falando, né? Era Não inocente, existia isso, um pensamento, uma consciência, as letras, né? hoje em dia já é tudo, né? Meu Cancelado. Faca na cara. É. Então, assim, a gente viveu numa época que quase tudo podia, né? Tudo, Enfim. as letras eram... É, mais ou menos isso. E aí eu falei, eu era inocente, eu falava para as meninas, onde você vai? Ah, lá na zona. Daí a guria no outro dia, por que vocês não foram lá apresentar? Ah, minha mãe falou que ela achou que era a zona sul, alguma zona norte, um bairro, deve morar lá, né? Não, é lá na zona, que era boate. E daí ninguém ia, entendeu? Eu falava que tinha, porque daí tinha eu já era um pouquinho maior, e tinha o salão onde elas dançavam, né? Enfim, Sim, o tudo salão lá. de festa lá. Aí eu falei, é legal pra ensaiar aqui, né? Eu falei, na minha cabeça. Na minha cabeça, vamos dançar aqui. Nenhuma menina foi, porque eu não sabia, não tinha eu tinha esse olhar inocente realmente, assim. Que era a minha vida, era a minha casa, era onde eu vivia. Então, assim, Não via pra uma problema, né? criança. não via problema algum, entendeu? Tipo, Então, mas achava- olha que interessante, realmente não havia problema, né? Assim, pra criança, que é só uma criança, não tem problema. Mas o meu eu adulto, que viveu isso, pensa, meu Deus, né? Como que uma mãe deixou, como o pai, ou como ninguém via, ou que a sociedade em si me via, quanto a sociedade me excluía, ou quanto eu queria fazer parte de uma sociedade de ter um pai, ter uma mãe, essas comparações, e isso acabou destruindo, né? Tipo, a tua personalidade, a tua identidade, porque você construiu uma identidade baseada como os outros te viam, Sim. né? Então, é bem legal essa parte de olhar para os olhos inocentes, de entender quem eu sou, que foi essa jornada toda, entender, porque fala das mães, que a gente já tinha falado no primeiro momento, Sim. né? Mas aí teve essa jornada do Joe, das constelações e tudo mais. E aí vai lançar um novo episódio aí de uma nova fase. Na verdade, é a segunda capa. É, A porque segunda aqui já foi lançado as 2 capas que contam essa história de transformação, que é a transformação dessa criança para o adulto, essa É. autodescoberta. Então, depois de tudo isso, né, a gente fala assim, o autoconhecimento, né, de se conhecer, de se Entender as compreender, minhas entender escolhas. algumas coisas que não faziam sentido começaram a fazer sentido. E eu falo assim, se todo mundo pudesse escrever um livro hoje em dia da sua vida, você ia ver o quanto você ia evoluir, quanto você ia pensar das coisas que você pensava lá atrás, você, pô, mas eu pensava nisso porque geralmente eu fui abandonado, Era uma porque criança, eu era era uma adolescente. criança, porque eu passei por traumas, porque eu passei por isso. Quando você cura isso, fala, eu sou um adulto, eu posso fazer diferente daqui pra frente, e aí vem na minha cabeça a Valorena, eu nunca esqueço, tá no livro também, que ela fala assim pra mim, o que tu tem mais medo? Uhum. E eu falo, eu tenho medo do mundo lá fora, né? E eu continuo com esse medo do mundo lá fora, porque é engraçado que... Foi tão profundo essa parte. eu tenho medo do mundo lá fora, por quê? Olha quantas guerras ainda estão acontecendo, as pessoas matando pessoas, elas mesmas se matando e tudo mais, enfim. E olha quantas causas, né? Tantas coisas. Igual a gente falou de política, a gente brigando por causa de política, se matando por causa de política. Tudo que está acontecendo no mundo inteiro, né? A gente vê... É que o mundo externo, né, Joe? Quando a gente olha para uma sociedade que está doente e que não consegue se olhar para dentro, o que está fora é a Sim. sociedade doente, né? Mas quando você olha para dentro e se cura, você vai ver uma sociedade sendo uma nova sociedade. Sim. É um novo tempo. Isso até é bíblico, né? Um novo tempo de uma nova era que já foi escrito, já foi dito que a gente vai viver essas situações, né? Eu falo que nunca foi tão necessário orar e vigiar, porque orar é
se conectar com Deus, Senhor, abre os meus caminhos aqui, mas vigiar os seus pensamentos, os seus lugares, porque quando você começa a despertar, você começa a perceber lugares, pessoas, nossa, mas isso aqui não é esse comportamento, isso eu não quero mais viver, não é isso que eu quero pra minha vida, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero, sei lá, falar palavrão, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, né? E como que eu vou fazer dentro de uma sociedade tão doente? Mudar, não só de sair do bairro, de sair de lugares, mas agora, tipo, eu olhar pra dentro e construir o meu novo mundo, uma nova realidade, com mais harmonia, com relações saudáveis. E sim, é possível. Mas, às vezes, nesse caminho da jornada, né, eu falo assim, nossa, quantas vezes eu pensei, eu vou desistir, gente. Não, esse mundo tá acabado mesmo. Vamos se entregar, acho que não tem mais o que fazer, né? Esse mundo tá doente mesmo. Então, quando a gente começa a fazer esse pouquinho, né? Olhar para o nosso eu, despertando outras pessoas através da nossa transformação, falando que existe sim outro caminho, né? Através da arte, através da leitura, através da escrita, né? Através desse podcast, escutando, abrindo o coração, entendendo. Aí você começa a olhar, que a gente pode olhar para esses olhos inocentes com mais amor, né? Porque o que acontece? Quando eu olhava para a criança, eu me sentia culpada, criticada, julgada, porque é o meu eu adulto. Mas quando eu olho que é só uma criança, era só uma criança. O que essa criança sabia do mundo ainda, né? E eu acho bem interessante, né, que quando eu sou mãe jovem, eu dizia que diziam assim: você não cria o seu filho para você. Você cria o filho para o mundo. Eu falava: "Quê? Eu não vou criar minha filha para o mundo? Como assim? Como assim? A minha filha que eu gerei, criei, como assim para o mundo, né? Entregar para o mundo, né?" E pega o teu ganchinho de criar o filho para o mundo. Eu acredito muito agora numa coisa que me falaram, que é assim. Que tem que deixar um mundo melhor para os filhos. Não, a gente tem que deixar um filho melhor para o mundo. É interessante. A gente tem que deixar os filhos melhores para o mundo. E é isso que eu tento, a minha batalha com meus filhos também, né? É a partir de mim é que meus filhos possam conseguir ser transformados, né? Porque assim, deixar um filho melhor para o mundo. Olha que linda essa frase. Foi totalmente, nossa, lindo, né? Lindo. Eu acho que esse é o meu legado, deixar meus filhos melhores. Através das minhas curas, que as minhas filhas não passem por essa dor, né? Esses dias eu até falei pra Lariane, você nem sonha o que eu vivi pra chegar até aqui, pra ser quem eu sou, pra ter as coisas que eu tenho. Você nunca andou de ônibus, você sabe? Eu falei, minha filha andava de bicicleta. Então, tipo, tudo que eu fiz para que você tivesse uma nova oportunidade, a única coisa que eu quero é que você honre essa jornada, que você faça diferente, vivendo a tua história a partir de agora, não olhando para trás, tentando resgatar a mãe, as dores, os medos. Não, até aqui eu já te trouxe, já deu, né? Porque a gente, na nosso sistema familiar, a gente traz as dores. E quando eu me curo e eu abro essa porta para minha filha, eu digo, minha filha, aqui você não precisa mais repetir. Né? Aqui já foi, já tá lá. Já foi, você já é. Né? Então, assim, muito maravilhoso eu como mãe, você como pai, mas muito seria maravilhoso se a sua mãe tivesse olhado para isso, se a sua avó, se os seus bisavós tivessem olhado para suas dores, para suas emoções, para os seus medos e ter essa mentalidade hoje que a gente chama de maturidade emocional. Né? Então, a gente começa na maturidade emocional, saber quem eu sou e quem eu sou para o mundo. Né? Agora eu faço escolhas diferentes, né? Agora eu escolho por mim, agora eu escolho fazer essa criança feliz, né? Esses olhos inocentes vão olhar coisas boas, porque até ontem eu olhava só coisa ruim, coisas difíceis, pessoas cruéis, pessoas difíceis, e a partir do momento que eu olho para essa criança, eu começo a olhar pessoas boas, eu começo a olhar lugares melhores, a comida melhor. Eu disse, não, mas eu mereço uma vida extraordinária, eu mereço coisas boas, por que eu vou esperar um ano da minha vida para tomar um champanhe? Por que eu não vou olhar para mim hoje e olhar para essa história e dizer, cara, nossa, eu sou muito top, meu, que história incrível, que jornada, meu, o que eu vou fazer de bom dessa jornada toda aqui, né? Então, assim, tanto quanto eu e você, eu falo que a gente se conectou, porque os olhos inocentes se conectam. Ele não se conecta por palavras, mas ele se conecta por missão, né? Pelo sentir. Então, assim, eu também fui uma criança com os olhos inocentes, né? De muita violência, de muita agressão. Fui vítima de toda uma sociedade cruel, né? Uma menina bonitinha, né?
Então, quando eu saí, esses dias eu pergunto assim, nossa, o que a minha criança queria quando eu era criança? E eu vou dizer que a minha criança queria paz. E a paz que eu construí dentro do meu lar, é a paz que eu queria. É ter uma casa que os meus filhos possam se sentir protegidos. Que a minha filha não se sinta abusada dentro da sua própria casa. Que ela tenha liberdade de sair do chuveiro, que ela possa ter, né? Essa mínima liberdade. Que antes era tão reprimido. Não, cuida. Não, leva a toalha. Não se veste. Não bota essa roupa. Não, Deus o livre. Né? Então, tipo, esses medos que nos moldaram, nos podaram, nos fecharam, né? Então, assim, não faz assim, não fala assim, não vão gostar de você e tal. Quando você começa a buscar esse não, mas eu sou assim. Eu gosto disso, né? Falo que o TDAH, pra mim, eu sou essa pessoa, não é um rótulo, ele só explica quem eu sou. É a forma como eu penso, é a forma... E, às vezes, no início, quando você começa a se descobrir de verdade, eu falei, nossa... Mas eu realmente... Tá, eu sou isso. Mas eu entro num hall de pessoas diferentes, num hall de pessoas que têm vários outros traumas, mas por quê? Só uma sigla, né? TDI, TDAH, TOD, TAG e tal. Isso é só uma nomenclatura, mas ele não me define, né? Porque eu acredito que existe uma missão, né? A espiritualidade que eu sigo, né? Que eu sou uma pessoa hoje espiritualista, universalista. Eu estudo muito sobre isso, porque depois que eu descobri quem eu sou, aí começa a maturidade espiritual de verdade, né? Porque nós somos esse todo. Muitas pessoas perguntam pra mim assim, nossa, mas será que eu vou pro caminho da espiritualidade? Será que é pra mim isso? Mas você é quem tu é. Você é corpo, mente e espírito. O seu espírito está aqui vivendo essa experiência. E esse amor que nos conecta, essa história que nos conecta, esses corações que vibram na mesma vibração, porque nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, para que os nossos filhos possam ter a liberdade, a paz, a proteção, o carinho, que eles possam ser compreendidos na sociedade, sendo quem são, não sendo moldados àquilo que eles deveriam ser. Mas não, mas você gosta disso, você gosta daquilo, o que a gente pode melhorar para que todos nós possamos ser filhos, podemos ser crianças de verdade, né? A maior dor do mundo é essa mesmo, não poder ser filhos, porque fomos adultos muito cedo, com muita responsabilidade, mas principalmente a infância, como a gente tem saudade da infância, né? Nossa, eu lendo o livro assim, ó, meu Deus, melhor fase da minha vida, tomar banho de chuva, brincar com os amigos, não ter hora. Gente, passou tão rápido. E assim, ó, eu acho que deixar um recado pros pais, né? É proteger essa infância, o quanto é maravilhoso, né? Principalmente até os 7 anos de idade. É o momento que a gente precisa ser protegido, amado e cuidado para entender, assim. Eu sei que a gente faz o nosso melhor, né? E curando nós. Hoje eu seria muito diferente como mãe. Mas acho que tudo é um processo também, né? Seria diferente. A gente tem essa Não consciência fosse passar hoje, tem processo. A gente tem essa consciência hoje. erros. A gente valoriza muita coisa quando perde, tudo um Claro, processo, claro. né? Porque às vezes quando a gente não dá valor, a gente vai valorizar quando perdeu. Opa, perdi, mas agora, agora eu vou valorizar porque eu perdi, entendeu? É um processo, a gente tá aqui pra evolução, né? A gente tava falando sobre isso. Claro. É uma evolução. É uma transformação, é um progresso. Se fosse Mesmo que uma- seja um A passinho de maturidade, cada vez. né? Eu falei, eu queria tanto chegar na maturidade, tô chegando aos Tá pouquinhos. chegando, Na maturidade. Porque quando a gente é criança, a gente não vê a hora de ficar adulto, né? Ver ser adolescente. Nossa, ser adulto. 18 anos. Eu falei, Entendeu? meu Deus, se eu É olho quando é uma adulto, criança- meu Deus, saber boleto, quero. Mas eu falei isso Eu esses falei, eu dias. quero voltar falei, a ser meu Deus, criança, gente. Se eu ver uma criança falando, eu quero meus 18 anos, eu juro, cara. Eu não sei o que eu respondo. Não, mas acho que é isso que a gente tem que Não, falar. mas é porque fica toda nessa esperança e quando passa os 18, tipo assim... É o resto da vida trabalhando, né? Tipo assim, É porque moleque. a maturidade não chegou, mas É. existe a vida adulta, que é outra fase, né? Sim. É que é as responsabilidades. Claro que tinha que ir pra escola, isso aqui também é, isso aqui. Mas, cara, é tão mais de boa. É tu ir, sair da escola e ir pra assistir o Super Choque ou alguma coisa assim. Mas são Tipo, fases, né, da vida. A gente tá aqui isso. pra E- Mas Não, eu mas acho que o aproveitar, mais sabe? interessante, né, aproveitar esse momento de ser protegida, desse momento de você não precisar estar preocupado, né, com o dinheiro em si e saber lidar com as coisas, com as contas para pagar e tal. Realmente essa responsabilidade de ser adulto, né, de crescer, Sim. de tomar posse dessa adulta e agora cuidar dessa criança. É, mas daí o que acontece, né, também. Eu falo só o que acontece e vai indo, né? Aham.
Mas eu tô um pouco nervoso agora, porque é um momento que a gente vai chegar num momento bem mais complicado pra mim. Mas assim... Mas né? tá tranquilo. Tá bem tudo de bem, boa, Tá de boa. Mas assim... Ai, o que a gente tava falando das crianças? Que ia falar agora do meu filho. Da adolescência, dos seus filhos. Então, porque assim, a gente tava falando sobre o tempo, né? Sobre cada fase da vida. E eu ouvia muito, acho que toda mãe ouve também, né? Aproveita muito o teu filho, que passa muito rápido. O meu filho maior já vai fazer 18 anos. Ano que vem, o Caio. O Caio vai fazer 18. Vai fazer 18, ele fez 17 agora, e abriu o ano que vem ele faz 18. Ah, mas eu acho O que você Lucas faz curtiu 16, até, brincava, curtia. Eu curti bastante com os eu ia filhos. falar. Mas hoje a gente tá morando junto, né? Então o que acontece? Hoje a Bruna separou, né? Então mora eu, a Bruna, ela tem o quarto dela, eu tenho o meu, que é a mãe dos meus filhos. E os dois, e mais o filhinho dela que dorme com ela no quarto, que era o do Walter. O filho né? do outro casamento. Do outro casamento que ela ficou tantos anos, né? E a gente sempre se deu bem, porque a gente esteve sempre na conversa, né? Eu agradeço até a Bruna, porque geralmente ela foi uma mulher incrível pra mim, né? E, enfim, se os meus filhos são o que são hoje, porque ela sempre... É a mulher que te deu essa oportunidade de ser pai, né? E de conversar também muito com nossos filhos. A gente sempre conversou. Hoje a gente briga, a gente mora junto porque é natural de você conviver. A gente briga por coisa de limpeza de casa, essas coisas assim. Mas a gente sempre foi muito unido. Sempre, quando a gente era separado, né? Ela sempre tentou aproximar meus filhos mais de mim, assim. Sempre levava todo o processo, ela tava ali junto Deixou comigo. ser pai, né? O Walter dela, todo mundo achava engraçado, que andava eu, o ex-marido Walter dela, sempre meus junto, filhos. Tudo, a gente tinha uma relação muito boa. Então, isso já é uma maturidade. As pessoas já achavam, meu Deus, que... Uma baita evolução. Volta evolução. Só que, por todos os traumas que eu passei, eu tava ainda numa caixinha que a gente vai abrir agora, né? Que é pra as pessoas entenderem um pouco mais, que dá mais bug nas pessoas. Como assim, né? E aí, eu ia já mostrar, porque a capa, ela tem... Vai lá, era descoberta. Calma, ainda não. Não, espera, ainda não. deixa eu só finalizar. As duas capas. O livro, ele foi um projeto de 2 capas, que a primeira capa é tudo que eu vi, porque vê ali, ó, a sombra de um adulto, enxergando lá pro teu interior, que é a infância. Olhando, né, pro meu eu olhando criança. Né? Abrindo alguns portais, portal do preconceito, portal da dor, portal do autoconhecimento, né, que foi o mais importante pra mim. E antes de revelar a capa, eu quero falar um negócio pra vocês, que foi a forma que eu contei pros meus filhos. Eu acho que eu queria revelar a capa antes, mas... Como foi? E por todo esse que a gente conversou até agora, todo o processo que foi aqui, eu saiu no jornal, né, a capa, que jornal, na revista, nossa, saiu vários lugares aqui. Lá em Jaraguá saiu várias divulgações, né? E tal, me ajudaram a divulgar, as imprensa e tal, que eu tinha muito contato da época do Fale de Mim. Só que daí, quando eu falei que tinha 2 capas, eles viram 2 capas, vamos revelar a segunda capa, que vai ser mais impactante, vai dar mais não sei o quê. Falei, calma, eu não tô preparado ainda. Sim. Lembra lá do medo do mundo lá fora? Eu tenho que me preparar o meu... Eu tenho muito medo, assim, né? E aí eu falei assim, cara, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão aceitar? Como é que eu vou lidar? Principalmente sou eu. Como é que eu vou lidar com tudo isso, entende? Com todo... Como que o outro vai me ver? O outro vai me ver. E aí, a segunda capa, né? O livro é 2 capas, então tem a primeira capa e a segunda. E essa segunda, eu falei, não, vou revelar lá com a Maria no podcast, porque faz muito mais sentido pra mim, que foi onde desencadeou tudo, né? Porque a imprensa já queria divulgar. E eu falei, não... Foi bem legal o lançamento, foi na Grafipel, maravilhoso, lindo. Foi tudo perfeito. Recebi um monte de amiga, foi um dos dias, eu falo que foi um dos dias mais lindos da minha vida, assim. Claro, teve os nascimentos dos meus filhos, que é incomparável. Mas, assim, uma revistaria linda. Isso que eu ia falar, não é papelaria, é revistaria. Mas é uma revistaria que, tipo, é maravilhosa. Pra nós, a Grafipel é tipo a livraria Curitiba, né? Porque ela é um destaque. Recebi amigos, dei autógrafo, tirei foto, é um lugar muito recebi lindo. buquê de flores, muito flores. Primeira vez na minha vida que eu recebi flores, você tem noção disso? Não, ele no autógrafo, gente, foi a melhor. Sim, tem autógrafo no meu livro aí, tem autógrafo. Então, assim, antes de revelar a segunda capa, que eu deixei pra esse momento, junto com elas, porque eu acho que é mais importante pra mim, tá? Seja com vocês, por tudo que a gente conversou até agora, né? Porque fazem parte desse processo. Legal, né? Principalmente a Maria. E aí eu vou contar a forma que eu contei pros meus filhos, né? Eu cheguei pros meus filhos, que tá no livro também, e aí eu falei, a Bruna falou, vai lá e conversa com eles. A Bruna sempre me apoiou. Vai lá e conversa com eles, vai lá e conversa com eles. Sentei com os dois no quarto deles. Peraí, pai, tem que contar um negócio pra vocês. Aí eles me ouvindo, né? E eu, ai meu Deus, como é que eu falo? Fiquei pensando assim. E aí como é que eu explico? Eles já eram grandes? Quantos anos eles tinham? Eu acho que, eu não lembro o recorde, mas de uns 9 12 a 13 anos? Eram crianças, uns 10 anos. 16. 12, 11, 10, 9, 12, não recordo realmente. Não, porque se agora, faz 13 anos, né? Já faz bastante tempinho, assim.
E aí, por todo esse processo, né, de autoconhecimento, porque as pessoas começam a perguntar, mas o que aconteceu com esse cara do livro, né? Que eu só falo que eu só fui abusado. Tá, mas ele foi abusado, como é que ele lidou com tudo isso, né? Na adolescência, eu falava, eu sentia medo, que é isso que eu falei, né? Eu achava, Como eu que tinha você vai ter uma vergonha relação daquela criança. sexual, né? tinha Como que vergonha. vai ser a sua vida após Sim. tudo isso? E aí eu perdi a virgindade com mulher, né? Aos 18 anos, né? Aham. Então foi onde que mexeu bastante mais comigo. Fui eu já tinha falado, né, na igreja, no grupo de jovens, daí que foi homem feito para mulher, mulher feito para homem. Como eu já tive os abusos, eu ficava pensando assim, eu sinto atração por algum homem porque eu fui abusado, né? Muitas vezes lutava contra mim, assim, porque eu já senti a pessoa me Sim. tocando. Já Porque de uma era forma diferente. familiar o homem, né? Entendeu? Como você tinha sido abusado por E homem, muitas você vezes eu achava que falava, era não. normal. Daí na igreja eu falei, não, eu sou homem, Eu né? sou gosto homem, eu gosto de mulher. Não. E nesse meio tempo ali, sempre essas confusões, né? E aí eu cheguei pros meus filhos e falei assim pra eles, então, o pai tá namorando, né? E Aham. aí eles ficaram me olhando assim. Daí o pai desencalhou, me tiraram o sarro ainda dos dois. Porque eu tava, Desencalhou um tempão, o pai não namora com ninguém. porque eu tava namorando, a última vez que eles me viram namorando era a Aline lá, Sim, né? então fazia Enfim, muito tempo já, muito 5 faz- anos. Então, não, fazia mais de 3 anos, a gente fez as contas 15 anos, pra mais. 13 É. anos, 13 anos. mais de 13 Meu anos. Deus. Aham. E aí, eu sempre fui muito discreto, né? Então, aí ele pegou e falou assim, pai, tá discreto. Não, calma, não é isso, tem mais uma coisa. Aí o Caio falou assim, já sei, que era o mais velho. Daí o Lucas, já sabe? Sim, vem cá. Daí eles foram lá na cozinha. Saíram correndo pra cozinha. Falei, meu Deus, o que que ele sabe, né? Fiquei, O que que ele sabe? Naquele minuto eu falei, meu Deus, O que eles sabem? eu falei, Senhor amado, meu coração acelerado faz uma Imagina. eternidade. Até eles voltaram. Na hora que eles voltaram pro quarto, e o Lucas assim, porque o Lucas é muito grudinho meu, né? O Lucas é um... O que o mano falou? Não, ele é bem triste, assim. Daí aquilo me cortou o coração. Eu falei assim, filho, o que deu? Daí ele, não, pode falar, pai. Eu falei, não, fala vocês. Daí fala você. É. Daí o Caio, mas o irmão? Ah, pensei que era meu Entendeu? irmão. Aham. E o Daí Lucas, eu tenho falei, algo pra ai, dizer meu pra vocês. Deus, O né? Lucas, perdi o meu... Não, e o O pai Lucas tá falou- namorando Ele falou, e tem não, uma coisa pra falar pra daí nós. o Então é Lucas mais falou, um filho. Eu vou ficar muito triste se for isso, ele falou pra mim. Ah, Se é? fosse o irmão. Tadinho. Olha só. Tadinho. E aí eu, não, calma, não é isso. Ele, ufa! Ah, só isso. Aí ficou ele, Então tá Aham. bom. O que é, né? Aí tá, daí eu cheguei pra ele e falei, então, como o pai falou, o pai tá namorando, mas não é mulher. Aí eles ficaram olhando, eu, tá, vocês não vão falar nada? Daí o Caio, é homem? Essa não é mulher, né? É homem. Aí eles não falaram nada, Caio, vai falar alguma coisa? Ele olhou pra mim e falou assim, pai, a vida é sua. Pai, a vida é tua. Cara, um piá de 9 anos, acho que ele tinha na época. Aham, mas não a vida é recordo. tua, né, pai? Ele era muito. Ele me libertou de uma coisa tão Imagina. grande. Aham. Tão grande, tão grande. Sério, assim, porque ele falou, pai, É a o vida. mundo... Cara, um piá dessa. Assim, até hoje, se ele falar pra mim, eu conto pra ele, assim, ele fala que não lembra, né? Mas ele falou, eu lembro mais ou menos, assim, né? Aham. Mas ele, olhando pra mim, acho que Deus tocou tanto ele, falar assim, pra mim me libertar, ele falou, pai, a vida é sua. Isso foi tão libertador pra mim, ele não sabe como essas palavras dele, do ouvido do meu filho mais velho, dizer, pai, a vida é sua. Sabe, foi tão importante. Daí eu olho pro Lucas e falo, e você, Luquinhas? Dele, eu vejo casal assim do TikTok. Tem um monte de casal no TikTok. Aí eu falei assim, cara, ele tava mais preocupado de eu ter um outro filho que eu, né, me declarar, de me falar pra eles que eu sou gay, né? Tipo, pra mim foi muito difícil. Pra mim, sempre na infância era, você é gay, eu fui tratado, nossa, bichinha, nem eu sabia. Era aqueles rótulos, viadinho, Rótulos, não sei o quê. E aí eu achava assim, eu falava, eu tenho que me proteger. Quando eu via essa palavra gay, proteja-se, não mostre, né? Seja macho, não. Enfim. Então hoje, tá sendo um pouquinho difícil ainda, porque eu tô abrindo mais o leque. Mas isso faz pouco. Tipo assim, quando você falou pra eles, faz quanto tempo? Então, faz ali. Tudo isso, 10 anos? Não faz. faz... O Lucas vai fazer 15. Se ele tinha uns Já faz 9, tempo que você falou pra eles. 6 anos? 6 por aí. anos. Aham. Faz pouquinho. Mas então, assim, depois que tipo, tu fez o livro e falou sobre isso, né? Daí no livro fala sobre os abusos, como é que eles lidaram com isso? Então, aí o Caio foi de boa, né? Eu ficava assim com medo, porque o Caio, umas aulas de afastamento foi muita conversa. Falei, filho, tem vergonha do pai disso? Não, pai, não tem Que vergonha o Caio, ele é mais... Eles sempre me abraçaram, sempre falaram assim, pai, não é isso que a gente tem vergonha. Porque daí eu tinha as relações, né? Daí eles começaram, eu fui morar Conviver com a pessoa, conviver comigo, com as relações. com a pessoa que eu tava, enfim. A gente foi passar final de ano com a família da pessoa, enfim, né? E aí, pra eles, naturalmente, tranquilos, assim, a gente tirou foto de todo mundo, não via. E eles aceitaram eu de uma forma tão linda, assim, pra eles foi muito fácil. Tipo, foi normal. Porque eu era muito difícil de falar. Como é que eu vou falar? Como é que a pessoa vai aceitar?
quando fui contar pra minha família, né? Minha irmã, Luciana e tudo mais e tal. Eu falei, esse tem um tempo... O preconceito tava mais em mim, o medo tava mais em mim do que neles. Claro. O amor eu falou também mais alto, acho eles isso. entendeu? Porque ele falou assim, O medo também. ai, Maria, eu preciso te contar uma coisa, vem aqui em casa. Eu, Aham. tipo, o quê? Mãe. Sim. Ai, mas eu precisava te contar uma coisa assim, ai, não sei o quê. Daí... Mas é o medo do mundo, né? Medo amigo? do mundo Tipo, lá fora. Eu falei, a gente Joe, acaba- Como que meus... tem? Daí vinha, né? Porque eu Ó, primeiro assim, ó, Não não vou sendo deixar nós de amar você mais ou menos pela tua É isso que eu ia opção falar. sexual. Eu falei, cara, Quem te te ama vai amo te amar igual, mesmo. é. Nossa, Entendeu? amizade e tudo Só que a que gente tem, como que isso não vai mudar? A gente ouve muito assim que, o pessoal vai, eu sei que vão falar, né? Tipo, agora se declarou gay, tipo, se assumiu. Ou porque ele era pai, como é que porque ele é não sei o quê. pai, Cara, né? eu fiz um autoconhecimento muito grande, eu não me entendi, eu precisei me entender, eu agora me libertar, né? Aham. Tanto é que antes de eu Cada vir um tem o seu processo. pro podcast, teve gente que eu não falei. Na época do processo do livro, que eu escrevi, que agora a gente vai revelar a segunda capa, Aham. quando eu mostrei a segunda capa pra pessoa, que a pessoa mandava lá o PDF pra ler, pessoas que eram héteros, amigos meus, que eu tenho mais amigo hétero, eu tenho 2 amigos gays. A maioria são héteros, né? É um outro universo, héteros, né? eu Aham, vivo esse mundo. aham. Talvez eu falo no livro, talvez foi pra me proteger, com medo da sociedade, talvez foi, né? Talvez foi, mas Claro. eu tinha medo, eu tinha receios, então cada um tem seu tempo. Claro. E a gente base da parte do respeito, né? Por exemplo, você é uma bichona, você já sabia. Tem pessoas que não Sim, respeitam o não, espaço do isso. outro, Claro. o tempo do outro, e é isso que eu prego aqui. A única bandeira que eu levanto é do respeito. Claro. É de respeitar o espaço do outro, o tempo do outro. A gente não sabe tudo que eu tô vivendo, tudo que eu vivi, tudo que tá dentro de mim, os meus medos, meus traumas, enfim. Aí eu precisei curar, ter alguém que me ajudasse a curar, pra tentar me curar, botar minha máscara lá do oxigênio e dizer agora... Primeiro eu tentar vou olhar ajudar pra as mim, outras pessoas é. a se libertar. Sim, Então, sim. é muito mais plausível pra mim essa forma de ter escrito o livro, de ter me mostrado e de tentar ajudar outras pessoas, entende? Sim, sim. Pra mim, processo do foi que mais- só Porque a tua simplesmente dizer, história seria "Galera, sou impactada." gay", sem É. propósito algum, assim, Sim. se eu não vivi esse mundo, se eu não... Porque você não colocar- viveu o mundo que aprender. é... Aham, Entendeu? entendi. Porque quem mais sofre preconceito e quem mais que são gays são expulsos de casa. Tem gays, eu estudando mais sobre isso, a gente tem essa consciência, né? Que tem gays que dão mais tapa. Caras são os mais afeminados, as pessoas que botam a cara na rua, que vão pra parada GLS. Eu não vivo esse universo, né? Ainda quero conhecer. Então, assim, eu tô disposto a conhecer. Quando a me gente libertar conhece, dele. a gente vai entender também se é pra mim, se não é. Porque não é entendeu? todo mundo que Eu tô num vive assim. processo de conhecimento ainda. Aham. Eu tô me- Ó, eu conheço vários casais que têm relacionamentos, que são casados e que não precisa expor a sua relação em si, né? Sim, e daí chegou um momento que eu falei, não foi por causa dos abusos, eu já nasci assim, todo mundo fala, eu nasci dessa forma, eu senti atração, senti atração por homem, talvez. E aí é um autoconhecimento muito grande, assim, que hoje eu falo assim, eu gosto mesmo de homem porque eu tô 13 anos ficando só com homem, né? Aham. Então, É bastante tempo. meus relacionamentos tudo com homem. Namorei, meu último relacionamento durou 2 anos com uma pessoa só. Então, a gente tá nesse processo, assim, de se conhecer, né? Perdi muitos relacionamentos porque a pessoa já queria se declarar e tudo mais, botar em rede social e tal. Eu já sou mais por proteção, talvez, dos meus filhos. Né? Nunca foi de se expor. Ainda era da relação. sociedade, do mundo, Aham. do medo de tudo. E aí vem todo mundo me perguntando que é essa capa aqui. Quando eu falo gay, pai de 2 filhos, aí vem quer revelar a segunda capa? Vai lá, amor, vai lá. Vamos vai lá. Vai subir pra cá, Ficou perfeito isso aqui. Eu amei Ó, essa são 2 ideia, capas, gente. né? Sai. Olha aqui a capa ali. E aí ela fica viradinha, porque é o que mais me perguntavam, né? Como você virou gay? Né? Como você virou? Como que Ele você virou virou? assim, como virei gay, né? E aí, antes de eu vir aqui no podcast, essa semana eu não tava conseguindo falar pro meu padrasto, meu último padrasto, que ficou mais tempo com a minha mãe e tal, né? E ele trata meus filhos como fosse vô, a gente tem muito carinho por ele, eu tenho um respeito muito grande, eu falo que ele realmente me adotou como filho. E nesse momento eu tô passando por mais essa dificuldade, porque assim, eu não conseguia falar literalmente pra ele, né? Abra sua mente. Ai, Olha. agora é Olha. ao contrário. É ao contrário. O moço tá... Agora é o homem saindo da É o porta. homem... Eu O não conseguia menino. falar literalmente pra ele, e eu mandei mensagem pra ele, porque eu não conseguia falar. Antes, eu queria falar que eu... Falei, não, que eu queria que você soubesse, antes de eu lá me declarar... Ou falar, me né? assumir, Expor, né? Me expor publicamente. Porque a ideia era só as pessoas terem curiosidade da primeira capa, e daí quando abrisse a segunda capa ia ver. Mas agora já chegou um momento que eu falei, não, vamos divulgar a segunda Vamos capa, divulgar, né? assim. Pra gente ter esse andamento do projeto. Esse caminho do projeto. Que é um projeto que não é só o livro, né? Ele tem a trilha sonora, que eu gravei a música Desfocados com
com o Léo O Bandeira. Léo Bandeira. Léo Fez o Bandeira, clipe, cantorzinho. mostrei todo Fez o um projeto. clipe incrível, Nossa, ficou maravilhoso. lindo o projeto clipe no pra ele, YouTube. o projeto eu fiz com... Lindo. Mostrei pra ele abraçou na hora. Não, vamos gravar e tal. Lindo, ficou Né? legal. Me abraçou de uma certa forma, assim, a gente foi tendo ideia na hora do clipe, a gente gravou, ficou um lindo clipe. Aí eu quero dar uma continuidade, ainda não tive tempo, porque processo de faculdade. Sim. né? Eu ia falar, Foi toda o uma tempo coisa. realmente. Ele É. começou agora na faculdade, é professor, e Tudo deu no uma te- aula A em... gente viu que tudo é no seu tempo. É tudo do seu tempo. Então, Eu falei, dando no tempo aula de em Deus, duas, né? No meu três. tempo, é o As tempo de duas horas Deus. juntas. Tempo de Deus. Ele sabe todo o processo, ele coloca a mão, né? E faz. Eu Sim. tenho minha fé, eu acredito muito em Deus, eu acredito na lei da atração. Então, eu acho que tudo tem um propósito, né? Eu tenho- De você estar preparado E o também maior pra propósito, isso. eu falava assim, desde pequeno, eu falei, eu queria... todos nós vamos morrer um dia, e a gente falou isso no outro podcast. Deixar um vamos- legado. Deixar um legado, não morrer por morrer. As pessoas vão chegar um dia, vão olhar esse livro e vão dizer, cara, olha o que ele escreveu, olha, tava Olha aqui, esse cara. entendeu? Aham. Olha esse cara, eu está vivo, eu falo que a gente morre, mas fica vivo As lembranças no coração vivas, das né? pessoas, né, nas mentes, Sim, né? aquilo que a gente deixa. É o que a gente deixa. As Essa pessoas vão lembrar da gente sementinha, Nosso né? legado. Né? nosso legado. Né? Então, hoje, assim, não é... eu sei que muitos vão falar... Porque quando eu entreguei o livro, os caras... Como assim, Joe, tu é gay? Teve gente ainda... E pra gente que já sabia, fala... já sabia, né? Tem gente que vai falar... Não, já sabia, não. Mas, assim... É que pra mim não mudou nada. É. Tipo assim... Como, E aí, Não, outra nem- chave que vira é... Ninguém Nossa, vai morrer por mim. Ninguém vai morrer por você. Ninguém vai morrer por vai você. viver a tua vida, né? Então, É. a vida é tão curta. Tão Pra gente Só pequena. tem ficar um de assim, você, ponto. só tem um você, só tem um do teu É a jeito tua vida, a tua só. história, é tu e tu, né? É tu que, a tua superação. E eu acredito que essa criança merece, né? Merece ser feliz, merece fazer as suas escolhas, quebrando padrões total aí, né? E até Demais. essa semana eu falei pra Layara, né? Que a liberdade realmente estar em não viver padrões. A sociedade te Verdade. impõe, É você que a fala, cada tapa que ela... vamos esse lá, aí foi viver mais a um. liberdade, né? Mas, A liberdade de ser quem a gente é, quem a gente nasceu para ser, né? Incrível, Joe. E aí, vamos continuar essa história do adulto, que olhou para a criança, e aí vai sair o segundo livro aí. Quero Vai ver ver o como é que ele segundo, vai o falar. terceiro. Porque É daí a você vai ideia falar do- da adolescência A já. ideia do projeto, porque geralmente é isso, né? Como você virou Teve gay, até pergunta. uma música que você fez, Os Olhos Inocentes. Sim. Eu quero cantar o refrãozinho. Pode cantar Vai. um pedacinho. É uma coisa que eu tenho trauma, né? Que eu tenho vergonha de cantar, assim. Aham, A mas Lara fala um canta, tá pedacinho, porque a Layara não mas eu também escutou tenho essa. trauma, né? Olha, você não escutou? Não. Não, Eu só tô falando, tô desfocadas. desfocados. A Ah. música que tá no clipe lá tá desfocada. É. Olhos Inocentes, por isso que eu falei, a arte eu sempre transformei em música, né? E aí por isso que faz Que lindo, sentido ó, como eu virei aqui. desse projeto aqui, né? Que ela fala assim, ó. Deixa eu lembrar. Se eu desafinar, esquece. Não tem problema. Mas só pra você saber. Tamo É, entre... meus pensamentos me levam ao passado, me fazendo refletir do que eu fiz. Como uma regressão, viajando pelo tempo, relembrando momentos que eu vivi. Agora me dá um nó. Me dá um nó na garganta, com saudades da infância. Aí eu tô assim. Aonde meus pais eram meus heróis, meus olhos inocentes, vi um mundo diferente do que hoje eu vejo. Do que hoje eu vejo. Aí vem o refrão, que é um questionamento. Foi porque eu sofri e chorei que o meu coração em pedra se fez. Foi porque eu sofri e chorei que o meu coração em pedra se fez. Eu não sou mais criança. Cadê meus olhos inocentes? Eu não sou mais criança. Cadê meus olhos inocentes? Nossa, que Nossa. lindo! Meus olhos inocentes. Lindo, lindo, lindo Entendeu? demais. Ah, Lindo. Cadê demais. meus olhos inocentes?
noites. E essa aí já gravou? Já tá? Não, tá indo. Ai, meu Deus! Exclusivo! Tudo entendeu? exclusivo. É É capa é de música. livro. Eu livro. desafinei porque eu não consigo Não, soltar. foi ótimo, perfeito. foi perfeito, perfeito, É, perfeito. olha, e eu te conheço há muitos anos. Ah. E agora essa fase da tua voz tá Tá lindo, tá perfeito. tá bem mais Meu, solta. É o que falam pra mim, Layara, que- solta pra fora. Mas é o nosso medo de tipo, Mas eu acho não, incrível que Mas é esse, lindo. esse, tanto o clipe quanto a música do Desfocados, cara, era total esse Aham. livro. Eu não sei, eu amo. Meu, É que essa o música, Desfocados, assim, ele- pra mim, ela é terapia, sabe? Eu mandei pra todos os Meus grupos olhos terapêuticos. estavam Vamos cantar só o refrão? É, Vai lá. só o refrão, Não, já vai, o vai lá, comecinho vai lá. e o refrão. Vai lá. Fechei meus olhos, daí ouvi meu coração, uma voz que me falava do que eu tinha feito então. Abaixei minha cabeça para refletir. Percebi que não era o mesmo que estava aqui. Muitos sonhos, planos, pessoas que um dia deixei, nova história, novo rumo. E agora eu acordei, meus olhos estavam desfocados, eu não conseguia ver. Estava vivendo o que eu não queria viver. Meus olhos estavam desfocados, eu não conseguia ver. Estava vivendo o que eu não queria viver. Nossa, que lindo! É muito Ai, ver essa a música me arrepia toda. evolução das Eu amo essa pessoas. música. Né? Foi muito legal o foi aniversário do Joe, ele cantando e eu cantando tudo. Ai, essa aí mesmo. Ela foi comigo no dia que foi apresentada na Festival da Canção, cantei essa música, Sim, ela tava lá cantando. eu tava junto. Tu foi na E festival eu pensava da assim, nossa, você conhece? Claro que eu conheço. Pô, que música top, gente. Vocês não sentem o que eu sinto? Como É assim? muito bom. Então, falando Lindo, disso, né, lindo, esse lindo, processo, lindo, ele tá- lindo. Esse projeto tá basicamente eu, assim, o meu interior, né? Tudo que eu passei, meus traumas, como eu superei esses traumas. Porque daí eu transformava em música. E aí no livro tem uma trilha sonora, que é essas músicas. Que tudo que era música se transformou em livro. Acho que deu pra entender, assim, né? Um Meu, projeto- Claro, o foi artista- incrível, Então, incrível. ele tá Demais. muito- É uma junção de tudo que você Isso. é, né? Lindo, lindo, ele lindo, tá Joe. Nossa, Perfeito. te conhecemos, Vamos ver como é que vai Estamos ser muito o orgulhosos. virei, né? Porque é muito legal essa frase, porque até no começo do livro dos Olhos Inocentes, ele faz muitas perguntas, né? E, na verdade, ela... Como assim? Como assim? Virei Fica gay? A pessoa nasce da forma como é. É um debate, porque Ninguém... assim, E aí você faz Por algumas isso que tu perguntas colocou já no o não início. virei virei, ali, né? porque muita gente, ele Tipo, virou gay, ou as pessoas ficam aquele entrelinhas. negócio assim, é uma doença, vamos tratar o nosso filho, né? Ele tá doente, tem Tipo, cura. é alguma coisa que entendeu? não tá normal. É, e aí, quando eu faço esse conhecimento, que eu vejo, assim, que realmente eu sentia muito mais atração por homens, né? Aham. Eu era gay, não me aceitava, eu não tinha um compromisso por medo do mundo lá fora, enfim. Hoje eu quero me libertar disso, eu tenho vergonha de tentar, porque igual eu falei pra vocês, né? Antes, eu andava Já meio que sei. rebolando a minha mãe. Porque Tipo, a mãe se vai querer me comporta. proteger. Anda reto, anda não sei o quê. Isso que eu ia falar de Porque proteção. eu não sabia, eu já tava escrevendo cartinha pros meninos da minha escola, onde eu escrevi que eu gostava muito do menino e tal. Aham. Tudo escondidinho, assim, né? E aí eu não entendia, eu achava que, meu, É normal. errado. Porque quando o pessoal falava, na infância, seu viadinho, não sei o que, quando vem essa palavra viado ou qualquer coisa que as pessoas falavam, eu me proteja, gay, me proteja, não... Sim, sim, Porque sim. além dessa palavra, como eu falei, tem gays que sofrem muito, são mortos, né? Claro, é uma Fato, né? história, né? Aí é uma história. A homofobia, Homofobia, tá por aí, né? E é. a gente Nossa, sabe que demais. tem muita gente que vai criticar. É que historicamente, assim, a parte homofóbica foi muito cruel, né? Então, até que eu falo da Bruna, porque a Bruna sempre me apoiou. Quando eu contei pra ela, ela foi uma mulher incrível. Ela podia falar, nossa, eu tinha medo dela dizer assim, nossa, eu tive 2 filhos com um cara gay, né? Tipo, quer dizer, Aham. nunca, ela sempre abraçou, ela sempre Respeitou. ela me apoiou, sabe? E aí, só que, pra contar um episódio que também eu conto no livro, que foi aonde que eu já tava mais assim, a família, todo mundo sabendo, a Bruna sabendo, alguns amigos eu não tinha contado, mas assim, parece que as pessoas precisam de uma confirmação minha pra saber, né? Algumas, outras nem desconfiam mesmo, realmente, porque eu sou mais discreto, eu me protejo, como diz os outros, né? É, falar, eu mas acho que é ser você, né? A Não partir tem do momento porquê. que ele falou, ele já, tipo, agora Já sou libertei, eu mesmo. mas Ah, ainda sim. eu sei que eu vou sofrer muito ainda preconceito, eu tenho ainda consciência da coisa, por quê? No aniversário da Bruna de uns anos atrás, uma amiga dela que eu não conhecia,
conhecia. Foi só mulheres, eu tava no meio dessas mulheres, né? Porque Normal. a Bruna, pra ela, normal, eu tava lá junto com ela, ex-marido e tal. E a gente sempre se apresenta, não ex-marido, a gente se apresenta a mãe dos meus filhos e pai dos meus filhos. Ponto. Sim, você sempre falou assim. E aí, a mulher ficou só, no momento ficou eu e essa amiga dela, e ela estava lá dançando com outros caras, tava lá e tal, e eu conversando com ela. E a mulher, acho que ela achou, a gente percebe que eu tava, talvez, eu tentando puxar papo com ela, conversando, porque é meu jeito mais, o pessoal acha que eu sou hétero. Tu é muito querido. E ela achou que eu tava dando em cima dela, né? Aí, o momento, eu cheguei pra ela e falei assim, calma, relaxa, eu sou gay, né? E ela, como assim tu é gay? Tu não tem 2 filhos, cara? Daí eu falei, é errado isso, cara. Tu tem que estar com teus filhos, tem que voltar com os teus filhos. Começou a me dar uma lição de moral. Sério? Assim, que eu não esperava. Mas era tipo, no ela falou tipo, assim, oi, cara, quem é você? Você não me conhece. Que vergonha. Tipo, pô, tu tem filho, você ser gay, me criticando um monte. Aí quando a Bruna volta, daí eu falei, ô Bruna, conversa com tua amiga ali, porque... Sem noção, né? Eu falei, se eu for falar. Ela, relaxa, ele é meu amigão, é tudo bem resolvido e tal, ele é pai dos meus filhos, né, e tal, enfim. Sim. E a mulher maior preconceituosa, falando mil coisas mas pra mim, que eu nem me lembro tudo, porque quando a pessoa fala... Eu foi o trauma. Mas isso é normal, Joe, porque o que acontece? Não vai agradar todo mundo. Isso, assim, ó, com certeza, né? Com certeza, Joe. Tem muita gente que critica. Se a gente quiser agradar o mundo, a gente não vai não. Eu falo assim, Jesus não agradou, irmão. Quem é nós na fila do pão? Ele foi apedrejado. Jesus foi apedrejado pelas pessoas. Tem noção? Não, aqueles mesmo que amavam, odiaram ao mesmo tempo, né? Porque não estava mais suprindo as suas vontades, né? Mas buscar a sua verdade é isso. Tipo, 10 pessoas vão gostar, né? Eu falo, uma pessoa vai te contrariar. Quando a gente iniciou o podcast, eu falei pra galera, nossa, tem um monte de gente falando que top, que legal. E teve 1 ou 2 que disse, nada a ver e tal. Por quê? Porque é baseado no conceito do que ela vive. É a verdade dela. É a dor dela. É o julgamento dela. Isso não tem nada a ver com você. O que ela tá falando é sobre ela. Sobre o que ela acredita. Porque assim, tem muito mais mulheres machistas do que homens machistas. Que as pessoas falam... Não, cara, tem muita mulher machista. Tem muita violência também contra a mulher, contra o homem. Porque muitas vezes fala assim... Nossa, até que ponto esse homem chega? Eu falei, não, ser humano... Porque quando eu rotulo que todos os homens são ruins, que todos os homens são criminosos, que todos os homens... Eu tô colocando que o homem é o mal do mundo, né? Mas, na verdade, são humanos. Porque tem homens bons, mulheres boas e mulheres ruins também, né? Porque a gente tem esse livre-arbítrio de fazer algo de bom com tudo que aconteceu pra você. Mas, sim, poderia ser uma pessoa que estivesse fazendo algo de muito ruim, né? Porque a gente sabe que tem um histórico de pedófilos que sim, foram abusados e sim, continua o padrão. Então, nossa, que bom que tem pessoas que sim, buscam coisas boas, fazer algo de bom, cuidar das crianças, proteger, falar, nossa, aconteceu isso comigo na minha infância, mas eu quero ser uma pessoa melhor e diferente. Eu não recebi proteção dos meus pais, mas eu vou proteger, além de proteger as outras crianças que não são filhos meus. Sim. Né? E é bem isso, eu tava meio com medo, porque aconteceu algumas coisas de professores, como ver de padres, de várias coisas, né? Vamos falar sobre acontece isso, todo dia, né? De abusos com criança e tudo mais, né? E é uma das minhas batalhas que eu coloco no final do livro, eu falo assim, denuncie, né? Como denunciar e tal, tem tudo aqui. Sim. Tem o porquê da cor laranja, que é dessa batalha sobre abuso a proteção infantil, da criança e do adolescente, né? E aí... os medos, né? Porque, eu falo que tudo é um processo. Sabe que a gente falou que tudo é um processo? Não. Tudo tem seu tempo. Por que eu não declarei isso realmente antes no meu Instagram? Ou, de repente, no Instagram, né? Porque, primeiro, eu coloco meus filhos à frente, né? Que eu queria proteger eles. Tinha medo também de eles sofrerem preconceito. Como eles iam lidar com a zoação e tudo mais, que existe ainda. Mas agora eles já são grandes, né? Então, agora já são grandes. Já conversei, eles já me aceitaram muito. Então, eles vão tirar de letras. Tranquilo. Então, até quando eu contei pro Lucas, eu tinha que falar... O Lucas falou que via casal no TikTok, ele chegou na escola, meu pai namora um homem, não sei. Daí a Bruna assim, ele foi lá e contou pra todo mundo. Daí eu falei assim, Lucas, nem todo mundo aceita que o pai namora um homem, né? Então, eu expliquei pra ele pequenininho, falei, não fica falando pra todo mundo, não precisa ninguém ficar sabendo, né? Tanto é que a gente ficou nesse processo, assim, minha família só, amigos mais conhecidos, tal. Não fiquei com bandeira levantando, dizendo, gente, eu sou, né? Gay, né? Mas eu também não, desculpa, mas não acho necessário, entendeu? Assim, que eu... Sei lá, que eu tenha que demonstrar quem eu sou. Gente, eu sou mulher. Gente, eu sou homem. Ou a minha sexualidade em si. Não faz assim, né?
não tem porquê essa aprovação social do outro quando eu me aprovo. Sim. E aí Quando eu me aprovo, eu sei quem eu sou, a minha família, as pessoas que eu amo. Independente do que aconteça. Assim, tanto que eu falei, John, não vou deixar de amar você mais ou menos porque você fez uma escolha diferente. Mas eu acredito que você escrever e contar a sua jornada de autoconhecimento vai ajudar muitas pessoas a entender né, os seus traumas, suas dores, até mesmo esse autoconhecimento da sua jornada de sexualidade em si também, né? Porque foi muito reprimido muitas coisas na nossa infância, Sim. né? Então, eu acho que não só para os meninos quanto para as meninas, mas se entender. Né? Conhecer, né? compreender, se respeitar. Corpo, tudo Isso, mais, né? acho incrível, Quem tu é, né? incrível, incrível. Maravilhoso também esse projeto da arte, né? Vamos finalizar aqui, meu Deus, eu tava olhando assim. Meu Deus, nós Foi estamos uma de- baita foi jornada. Muita coisa. Eu falei, era podcast para 5 horas. Maravilhoso, a gente deu uma resumida geral, assim. Mas eu acredito que o propósito maior era realmente falar dessa criança, desses olhos inocentes, o quanto foi Sim. tocante, Foi maravilhoso. né? E maravilhoso, a gente tá bem hoje aqui, né? Então, eu acho que esse 2 anos processo- passou tantas coisas diferentes que eu acho que de repente a gente não estaria preparado para nessa nova temporada, porque a gente realmente começou uma nova temporada, a gente praticamente ficou 1 ano sem gravar o podcast. Sim. Porque nós teria que estar preparado para essa nova jornada, Tudo né? é um processo. Preparada para vir aqui falar de um Em nome livro de de Jesus. autoconhecimento que nasceu de um podcast, Sim. dando voz a essa criança. E isso quer dizer o quê? O resultado do nosso trabalho também, né? De dar voz a essa criança. E você concretizou e colocou isso na ação Sim, e transbordou de verdade. Isso aí é uma grande honra para nós, né, Muito. Laera? Nossa, assim, eu falei, meu, Gratificante. eu não preciso orgulho, provar pra ninguém. Eu sei quem eu sou. Às vezes eu tô meio assim, ó. Ai, gente, não. Chega de terapia, ninguém quer mais saber desse negócio. Acho que eu vou trabalhar em outra coisa. De repente o John me manda mensagem, meu Deus, aquela constelação mudou minha vida. Aham. Cara, a gente precisa falar sobre isso. Mais pessoas precisam aprender e entender sobre isso. A minha prima foi na casa da Charlene esse final de semana e ela falou: Meu Deus, a minha vida mudou depois daquela conversa que eu tive com você. E, tipo, nossa, eu não tinha essa noção. Essa visão, né? Essa visão, né? Só falar uma coisa assim, como o autoconhecimento muda a gente, eu tô num processo assim que eu falei, isso eu magoei muita gente. Eu mandei no grupo lá, né, com todo mundo lá, porque às vezes as pessoas se magoam pra gente. Nem porque é sabe. dessa forma, porque a minha dor, por exemplo, assim, eu não tinha um vínculo muito grande com a minha família de sangue, né? Por esse fato de ser... Daí, quando me dei conta disso, que eu não crio muito um vínculo muito... Como é que fala? Mantém um afeto, né? Assim que eu me entrego totalmente para um Conexão, vínculo de amizade. Eu não consigo ir lá abraçar mesmo a pessoa como eu sou, porque eu tinha medo, porque parece que estou escondendo alguma coisa. E parece que eu digo, eu vou me proteger. Essa proteção, né, me blindava de muitas coisas, de me entregar totalmente para um relacionamento, de me entregar totalmente para uma amizade, de me entregar totalmente... Confiar, né? Por Confiar, entendeu? E aí eu ficava ali preso dentro de mim. E aí quando você faz um autoconhecimento, tu começa a dizer, cara... Às vezes magoava as pessoas, porque, o cara não dá bola pra mim, não me mandava mensagem, não sei o quê, a pessoa não, sei lá... Não me respondeu, né? Não, porque eu não tive... Ou não me chamou, não me convidou pra festinha, né? Isso, entendi. aquela coisa, sabe, nem é tanto isso. Eu tava num relacionamento que o cara, eu tô numa fase muito boa, esse último relacionamento, né? Falei, não tava numa fase muito boa. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Daí descontava em mim porque eu não dava atenção, daí depois era... O problema Uma era carência com ele, muito grande, porque né? perdeu a mãe nesse momento, nesse mês, era o mês das mães, aí ele tava meio assim... Eu falei, cara, mas eu não tive essa aproximação com a minha mãe, eu não perdi minha mãe. Mas tipo eu não assim, sinto o que você sente, não sei mas o que eu tenho você sente, tu não empatia. falar, mas Mas às vezes tenho eu preciso... respeito. É que o que eu quero falar é que às vezes as pessoas têm que me falar as coisas, me tocar pra mim entender o lado da pessoa. Claro. Muitas Tudo vezes, comunicação. a minha vivência é outra vivência e eu vou agir de uma forma diferente. Claro. Por exemplo, dos traumas, que é pra gente finalizar mesmo. Por exemplo, a mãe vai lá, o piá quebrou esse copo aqui. Pá! Quebrou. Seu filho, e bate no piá, não tem cuidado e briga, não sei o que, né? Já cria um trauma, você não pode quebrar nada, não tem que cuidar Tem com que tudo, cuidar. porque você vai apanhar. Agora, quando quebra padrões, quebrou, filho, cuida pra não se quebrar, vamos juntar juntinho aqui, né? Já quebrou, porque você não vai ter medo de quebrar as coisas, porque foi uma coisa, acidente, Que quebrou. aconteceu. Aconteceu, entendeu? Sim. E aí você tira todo um trauma da pessoa, da criança, porque ela não vai ficar com medo de você, ela vai dizer, não, quebrei, mãe, quebrei aqui, isso foi sem querer, entendeu? Quebra tudo isso. E aí é isso que eu tô fazendo dentro de mim, eu tô quebrando as coisas que eu tinha medo antes, que as pessoas falavam que era ruim pra mim, que era, né? Que não era pra ti, de repente.
cuida aí, ó, ser gay é perigoso, ser gay não sei o quê, sabe? Ai, E agora? medo, e agora o que eu vou fazer? Não, com medo de apanhar do mundo, com medo do mundo. Eu tô tentando, peraí, não é assim. Eu tenho que lutar contra isso, é mais A mais maturidade simples, que eu tenho hoje, É. a sabedoria que eu tenho hoje, né? Porque Entendeu? ficar ali onde era familiar e... Aquela criança se com medo, protegendo, aquela se criança, protegendo. entendeu? Faz com que Não- você não não era confie no mundo É. também. Você não vai confiar nas pessoas. E até mesmo uma relação com Deus, que a gente fala, né? Sobre confiar que, não, eu sou filha amada, imagem e semelhança divina. Se Deus me deu esse propósito de passar por essa jornada, de conhecer essas pessoas, é isso que eu vou viver. É isso que eu vou viver. E só é pra sobre finalizar, então, meu nome é Jonathan, tenho 39 anos, sou pai de 2 filhos e sou gay. Eita, aquele... Show? Olha como ele... Ele tava muito Olha nervoso. que lindo! Vamos finalizar, amigo. gente. Uma coisinha pra finalizar, que tu tinha falado, que eu não tinha me visto assim, quando vocês falaram cantores, sei que... Amigo, a mesma coisa. Quando foram me falar as coisas que eu era pra eu entrar num curso lá, a mãe pegou e fez um roteiro me apresentando, porque eu não conseguia fazer nem isso. Daí que a gente consegue ver, às vezes a gente precisa desses O que eu anjos, faço, né? quem eu Não, sou. tipo assim, de coisas simples, igual tu falou, participou de um... Foi figurante de um... de filme, de arte, né? Ela era Fez propaganda pro posto lá. o fez posto, ela propaganda foi do lembrando todas essas posto. coisas e eu, Claro, tipo, o posto cara, Mime deu É que um a gente vai fazendo recorde. por amor. E aí a gente não enxerga A como as gente não tá pessoas enxergando. enxergam. Não, eu falo pra ela. O Ela nosso apareceu processo, sabe? no Instagram, ela apareceu num videozinho curtinho ali do escritório. Cara, viralizou, assim, tipo, mais de 6 mil visualizações. E eu falei, Layara, isso aqui é um engajamento, assim, ó. Você é magnética. Tudo que você faz é só botar tua cara lá. E aí ela, é ai, não é espontânea. assim. Ouça. Não, eu não tô preparada. Eu falei, minha filha... É o medo do mundo, porque Medo, eu né? fico... Mas ali, é ó, quem a você Ser internet- julgado, né, de é. ser- A internet, hoje em dia, misericórdia. Tem guerras, né? Quando tu foi contando a tua história, eu fui tipo, meu Deus. Hoje em dia eu falo assim, Porque ó, eu tenho medo disso, do mundo, porque a sociedade... Só que, amigo, não tem como. Não tem como agradar eles. E eu vi que vai ter gente que não vai gostar de nós e, infelizmente... primeiro que Tá ninguém tudo paga bem. nossas contas, a gente tem que batalhar e pagar nossas Isso que eu contas. pensei. Né? Ninguém vai Mas morrer ao pra mesmo gente. pegar um tempo não é boletim. nem questão disso, né? É seguir o teu coração e fazer o que você ama de verdade. Então, quando você ama, tipo, Terapia. isso aqui, fazer o podcast, cara, é muito amor. Pra nós não é peso Ai, nenhum é. eu sair de Jaraguá, vim aqui falar 1 hora, Nossa, porque eu já- sei que tudo que a gente falou vai impactar muitas vidas, Deixa eu dar os que vai ser incrível, né? Tanto quanto impactou na vida do Joe, e eu Sim. tenho certeza que todas as pessoas que passaram aqui, né, tiveram, né, prosperaram, mudaram de vida, mudaram de carreira. Nossa, foi incrível. Todas as meninas a gente fez até uma regressão, o último podcast. Thaís também mudou, né, saiu do emprego, tá trabalhando na rádio hoje como radialista. Sim. A partir desse movimento aqui de comunicação, do quanto a gente já transformou a vida das pessoas. E às vezes a gente pensa, nossa, mas é só mais um podcast, né? Mas realmente a gente coloca muito amor no que a gente faz. Sim. E é natural pra nós. Não é E pesado, é, amor. só o começo de muita É, coisa que vem muito por aí. amor mesmo Muito que a gente processo. faz. Nossa, A gente tá sempre aprendendo com vocês e Isso, evoluindo. É. Até vocês podem ver lá no episódio com o Joe, que foi o primeiro convidado nosso. Então, a nossa evolução, tudo que a gente mudou. Estamos Meu! aprendendo junto com todos. Muito, muito. A gente tá aprendendo Papo bem. bastante. É muito legal isso. E é só falar para o pessoal, né, que quiser comprar o livro, tem lá na Grafipel, Aham. lá de Jaraguá ainda, né? E tá na Amazon, tá? E tá numa promoção bem legal, tá? R$24,99. 24, 25 Eu sei porque a reais. pessoa fala dos 24, mas era o número do viado do jogo do bicho, né? Por isso que tem essa zoação. sério? É, Sério? É o número do viado. Pelo que eu sei, né, gente? Eu Sim, posso sim, estar sim. falando... Por isso que Mac. ficou rotulado 24, daí a entendi. pessoa Por que causa era- do número tinha- do tinha os- bicho. 24 o jogo com do 2, bicho e era o 7. 24 era o viado. Daí todo mundo fica, é viado, 24. deixa eu- Entendi. Tá? Eu Mas não- aí quem quiser comprar o livro, tem lá na Amazon também, já pode adquirir lá, tá? Tem o Instagram do livro, que é Livro Duas de Duas Capas. Capas, tá? Tem um projeto lá, tá? Aí logo vai vir, já tem o clipe também, se quiser assistir, tá tudo lá, tá bom? É E isso. trilha Show de bola, sonora. trilha sonora, e tudo segue mais. no Instagram, né? Mas no Estamos Instagram daí muito tem o felizes. livro Duas Capas, Duas Capas. que é um link. Tem você, Joe. Como é que tá? Jonathan, Não, meu- William. O teu pessoal. o meu pessoal agora ficou só mais pra amigos, família e tal, Ah, privado. deixou Ai, Duas tu tá Capas. privado, Tá tio. privado. Nossa! E aí,
Mas eu posso montar um... Não, mas o livro de 2 capas vai estar tudo lá. Tá, Entendi. 2 capas e o Joe, então, ele... Então, o artista, como é que tá? O eu ia cantor. Não, mas daí tem o Instagram lá. Ah, tem o Instagram do Tem cantor. o do cantor. Mas que como é... projeto agora... Cantor, eu não me compositor. considero William. cantor profissional. Cantor. Jonathan William. Eu falo que eu sou mais compositor do que cantor. Mas como a gente tá nesse processo do livro, então a música vem... Mas eu vai ser creio que você vai direcionada pro vender livro. Eu essas ia falar, músicas você todas. junta todos eles lá, o cantor com o compositor e o Joe. Isso. Influência. Lá no livro de Amei. 2 capas. Amém. Não, das capas tem o 2 capas. E depois vamos tirar uma fotinha pra gente postar lá, né? Assim, com a Sim. capa nova. Vamos lá, vamos Mas, lá. gente, Finalizando, muito gente, feliz. gratidão demais pela Temos, gratidão pelo Fábio que Obrigada, tá acompanhando a Temos. gente até Temos, agora. Fábio, temos. Segue, Sempre ter compartilha, paciência. deixa teu comentário. Eu acho muito importante você Se deixar aqui o que inscreva. você gostou, o que a gente pode melhorar também. Se inscreva no Se canal. inscreva no canal. E ativa o sininho pra sempre receber É muito notificação. autoconhecimento pra vocês Segue. aqui. Valeu! Beijão, pessoal. Beijo, Tudo de gente. bom. Obrigada.